Fala pessoal, é óbvio que todo mundo merece férias, mas quem está trabalhando pela censura não tira férias. E é por isso que eu não posso abaixar a guarda e nem vocês. A gente preparou o melhor de 2024 para 2025 vir com força total. E o Fio Diário ainda tem muito conteúdo exclusivo para você. Então, mais importante do que nunca, assine o Fio Diário que você vai adorar. A gente precisa da sua assinatura para continuarmos com essa vitalidade, para enfrentar um 2025 com muita força. Não vamos desistir, um Feliz Natal e um 2025 ainda melhor. Paulo, eu acho que eu falo em nome de todo mundo aqui do Fio Diário, cara, e de todos os brasileiros, não só os que vivem militando e dentro dessa discussão, mas, cara, o trabalho que você tem feito entrou para a história, sabe? Você pode não fazer absolutamente mais nada a partir de agora. Tudo que você tem feito foi fundamental para mudar o rumo da história do nosso país. A gente pode continuar lutando por anos, mas eu queria te agradecer aqui publicamente pelo seu espírito cívico e pela sua resiliência, meu amigo. Paulinho Parabéns. É nosso próximo vice, não vai aposentar agora, não. Parabéns. Obrigado, querido, mas toda a glória é sempre de Jesus Cristo, cara. Nunca da gente. É ele que abre as portas, ele que abre os caminhos, a gente só segue a missão que ele determina. E para azar desses caras, eu tô só começando. Eu já falei que só com um tiro na nuca para me parar. Eu tô só começando. Esse ficou muito claro. Já era uma coisa clara. Eu acho que o governo Bolsonaro pecou muito nisso, na falta da percepção da importância da articulação internacional, né? Há algumas consequências da desunião e da desorganização do que se chama de direita brasileira. As acusações do Alexandre de Moraes de que existe uma milícia digital no Brasil, elas não são só inverídicas, mas elas são ridiculamente inverossímeis. Eu digo isso porque talvez eu seja o jornalista brasileiro que mais, você sabe disso bem, Mar, que mais conversa com jornalistas da oposição atual ao governo, parlamentares de direita, governadores, senadores, todo mundo. Eu acho que eu converso com praticamente todo mundo. E o grau de desunião e desarticulação é completo. Em nível nacional. No nível internacional, a coisa sai completamente do ridículo. Enquanto a esquerda conta com ONGs financiadas com dinheiro público e conta com ONGs, inclusive internacionais, agindo para defender o lobby da esquerda nos Estados Unidos. E para quem não acredita em mim, pelo amor de Deus, procurem o que é o Washington Brazil Office, uma ONG que foi fundada em 2022, que eu puxei a lista de doadores aqui nos Estados Unidos, uma ONG nos Estados Unidos, associação sem fins lucrativos, portanto com doação dedutível de imposto de renda, e doadores que nós não sabemos quem são, mas que têm como parceiros MST, MTST, Instituto Marielle Franco, Instituto Vladimir Herzog, Sou da Paz, todo o lixo que você pode imaginar do Brasil como parceiro. Eles têm um escritório aqui nos Estados Unidos, em Washington, full time, fazendo lobby, o que, na minha opinião, fere, inclusive, a legislação americana do FARA, que é a legislação que proíbe agentes externos fazerem lobby para interesses de governos sem o devido registro. Mas isso é uma investigação que eu vou para seguir em curso mais para frente. Mas enquanto a esquerda conta com uma organização completa, a direita não tem nada. O único parlamentar brasileiro que dá alguma atenção para isso, é o Eduardo Bolsonaro, alguém que vem fazendo essa articulação e contatos há bastante tempo, mas ainda assim de forma tímida. Quando o Jair quis colocá-lo como embaixador para os Estados Unidos, todo mundo fez graça, todo mundo riu, todo mundo falou que mesmo a direita abandonou o cara, disse que era uma péssima ideia. Ele teria sido absolutamente um embaixador fantástico. E ele foi o único parlamentar que, num primeiro momento, prestou atenção nisso. Depois nós tivemos outros. Com o tempo, depois da derrota, né, depois que o Jair Bolsonaro saiu do poder, ele mesmo, que não dava nenhuma atenção para o exterior, passou a incentivar, não vou dizer incentivar, mas passou a avalizar esse tipo de ação. Então,
E outros parlamentares entraram. No primeiro momento eu tive logo o apoio da Carla Zambelli, depois a coitada ficou sem passaporte, a gente tem que lembrar que ela é uma parlamentar sem passaporte tomado pelo Alexandre. Mas nós tivemos Eduardo Girão, Jorge Seife, Magno Malta no Senado, depois até o senador Portinho esteve aqui nos Estados Unidos também. Começamos a ter apoio de vários parlamentares, o Nicolas entrou no jogo, o Gustavo Gaia passou a ter uma posição muito preponderante, vários outros parlamentares, não vou citar todos aqui, mas para citar um que não é exatamente chamado assim bolsonarista, aliado do Bolsonaro, que é o Marcel Van Hatten, também passou a ter um papel importante aqui. Então, começou a haver uma união, de forma que, quando ia haver a audiência aqui no Congresso americano, já havia 50 parlamentares dispostos a virem aos Estados Unidos. Então, a gente saiu do nada para mais de 50. E a bolha foi sendo furada. Num trabalho de formiguinha, eu comecei participando em shows que ninguém assistia, aí daqui a pouco, poxa, vou no Patrick Bet-David, que é gigante, aí isso abre portas, aí vou no Viva, o Viva me apresenta para o pessoal da PragerU. PragerU é muito assistida, uma entrevista com a Marissa Streit leva ao Tucker Carlson, o Tucker Carlson já abre espaço dentro do Congresso, as visitas no Congresso começam a gerar frutos, aparecem interlocutores que ajudam a conscientizar o Elon Musk, o Michael Schellenberger entra na briga, o Glenn Greenwald também passa a ter uma importância muito grande. A audiência, para vocês terem uma ideia, ontem às 9 horas da noite dos Estados Unidos eu recebi uma ligação do Congresso dizendo assim: what the hell is going on? O que está acontecendo no Brasil? A gente está assistindo tudo que está acontecendo e, meu Deus, isso tomou uma proporção gigantesca. O que eu falei para eles foi: ora, chamem o Elon Musk para testemunhar no Congresso na nossa audiência. E a gente está ainda vendo a data da audiência, porque questão de data, de comitê, etc. Mas chamem o Elon Musk para testemunhar. Essa é a minha opinião. E isso foi visto com muitos bons olhos. Então, nós estamos agora, nesse momento, construindo uma aliança. Já tem parlamentares brasileiros que estão indo agora para Bruxelas. Você junto, Marco. Nós temos, pelo que eu sei, você está indo junto. Nós temos... eu estou fazendo aqui bastante trabalho já com Portugal, com o pessoal do Chega. Já temos. Ontem vocês devem ter visto o André Ventura, o homem mais importante da política portuguesa, dizendo que o Chega vai trabalhar para uma investigação contra o Alexandre de Moraes sobre o que está acontecendo. Devemos ter audiência em Portugal também. Vamos fazer um trabalho na Itália, vamos fazer trabalho na Holanda. O Parlamento Europeu vira no dia 9, ele tem eleições no Parlamento Europeu no dia 9 de junho. Depois do dia 9 de junho, passado aí o recesso europeu, as pessoas não sabem, o europeu não trabalha em julho e agosto, em setembro, já devemos ter ação também no Parlamento Europeu. Então, assim, eu digo para vocês, não seria justo dizer eu diria, nós estamos apenas começando. Nós estamos apenas começando. E não há a menor chance de nós perdermos essa batalha, essa guerra. A batalha a gente vai perder várias, mas não há a menor chance de nós perdermos essa guerra. E eu vou explicar. Paulo! Vou concluir. Não vamos perder essa guerra por dois motivos. O primeiro deles, nós temos a verdade do nosso lado. E a verdade, com V maiúsculo, é poderosíssima. Cristo é a verdade. E nós temos a verdade dos fatos, a realidade do nosso lado. Então, quando eu sento e eu digo assim, eu sou a censura encarnada do Brasil, eu sou um jornalista com passaporte cancelado, é inegável. Ninguém tem como contestar isso. Ô, Paulo. Então, a segunda razão pelo qual nós temos a verdade, pelo qual nós vamos vencer, sem a menor sombra de dúvida, é porque a única forma do Alexandre manter essa ditadura é dobrar a aposta infinitamente. E existe um ponto que é o ponto onde até os mais isentos, o establishment, até aqueles que apoiaram o Alexandre, vão se cansar. Eu digo isso, as pessoas comuns do Brasil estão agora, pela primeira vez, prestando atenção se há alguma coisa de errado acontecendo no Brasil. Pela primeira vez. E claro que a esquerda vai ter as posições dela, vai tentar construir narrativa, isso tudo faz parte da guerra do jogo. Mas nós temos a verdade
E a única forma dele combater a verdade é dobrando a aposta da censura. Até onde ele vai conseguir dobrar? Eu estou disposto a ir até o final. Eu estou disposto a dar minha vida por isso. Se for essa a contribuição que eu vou dar para esse mundo, tá tudo certo. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário. As pessoas precisam entender o que houve na Lava Jato. E muita gente na direita que aplaudiu, que fez boneco do muro, etc., continua olhando para trás e batendo palma porque aconteceu na Lava Jato. Isso me lembra a teoria do Leon Festinger, o psicólogo, que dizia que, explicando o que era dissonância cognitiva, né? que é o estado de desconforto mental, essa tensão interna, quando uma pessoa tem duas ou mais crenças, valores, que são absolutamente contraditórios ao mesmo tempo, e aí essa pessoa fica buscando, né, uma forma de conciliar essas crenças absolutamente contraditórias de uma forma efetivamente louca, desconexa da realidade. E aí as pessoas partem para isso dizendo... toda vez que eu escuto isso, eu morro um pouco por dentro. Quando eu vejo pessoas inteligentes que falam, eu critico o Moro político, mas precisamos preservar o Moro juiz. Eu falo, precisamos preservar o Moro juiz? Ou seja, você acha que o Moro, quando virou político, se transformou numa outra pessoa distinta da que ele era? Ou o que é mais provável? Que o sujeito teve uma transformação, foi possuído por uma entidade, ou que ele sempre foi essa pessoa? A forma de você avaliar isso é você olhando para trás. E aí você olha e vê como é que foi a Lava Jato. Ora, que o juiz, aí juízes no caso, porque teve o Marcelo Bretas também no Rio de Janeiro, e os promotores, procuradores da Lava Jato, eles combinavam operações e ações, é inegável. Que a Lava Jato fazia escuta clandestina, é inegável. Que a Lava Jato virou superpoderosa, surrupiou uma série de prerrogativas do Executivo e Legislativo durante a operação, é inegável. Que a Lava Jato constrangia qualquer um que fosse contra a operação, é inegável, utilizando a força da lei. Que a Lava Jato prendeu preventivamente sem base, por tempo demais, exerceu tortura psicológica e muitas vezes física para forçar a delação premiada, inclusive envolvendo familiares, também é inegável. Que a Lava Jato vazava para a imprensa informação sigilosa de processo para manipular a opinião pública, é inegável. Que a Lava Jato queria gerir um fundo bilionário sem supervisão dos poderes constituídos pelo povo, é inegável. Que os procuradores enriqueceram durante a Lava Jato, seja com diárias, seja com super salários, sejam com palestras, é inegável. Que houve uso político da operação combinado. O Bozo não pode voltar, hein? Não pode se eleger, hein? Cuidado com o Bozo. Veja os diálogos da Vaza Jato, também é inegável. E a Lava Jato fez mau uso das verbas públicas? É provável. Agora, olhamos para a operação, olhamos para tudo isso, temos duas opções. Ou a gente bate palma e fala assim, não, valeu a pena, tudo isso era para prender político corrupto. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E aí nós somos igualzinho a eles. Porque o Gilmar Mendes foi o maior crítico, corajosamente, de algo que era sabido e consensual no mundo jurídico. Todos os advogados do Brasil sabiam desse abuso que eu estou citando. Ninguém falava na época, porque a Globo e o establishment apoiavam a Lava Jato. Ninguém pode esquecer disso. O William Bonner botava todo dia no Jornal Nacional, eu lembro que eu morava no Brasil na época, um duto com dólar assim caindo, como se fosse Aí, todo dia... Vejam o William Bonner que se mudou da água para o vinho. Todo o establishment, o próprio Barroso, todo mundo, Alckmin, todos esses caras eram defensores da Lava Jato. E o Gilmar Mendes era o único crítico sozinho. Aí você olha, será que o Gilmar fez isso por caráter? Por convicção? Aí a prova que não é o que a gente está vendo agora. Porque a maioria desses abusos que eu citei agora, com esteroides, de forma muito mais grave, estão ocorrendo pelo Supremo Tribunal Federal, com o apoio do Gilmar Mendes.
Então eu fico numa posição muito confortável, Marco, Adriles e Lucas, e audiência, porque eu falava isso sozinho lá atrás. E da mesma forma que eu defendia o legalismo para os meus inimigos, hoje eu defendo o legalismo para as pessoas que eu acho estúpidas, como as pessoas que foram lá no 8 de janeiro, defendo o legalismo para pessoas que eu concordo, que eu acho que foram corretas, como tantos políticos aí chamados de bolsonaristas estão sendo perseguidos, jornalistas. Eu fico numa posição muito confortável. Qual é o problema dessa história? O problema é que a população não pode assistir o cancelamento, as duas coisas ao mesmo tempo. A perseguição política pelo STF dos bolsonaristas e, ao mesmo tempo, o desfacelamento até das coisas positivas e corretas que existem, que foram feitas pela Lava Jato. A população não pode assistir as duas coisas. Qual vai ser o resultado disso no longo prazo? O resultado no longo prazo é que a população vai odiar ainda mais os judiciários, vai perder completamente a fé no judiciário, como já está perdendo, como já perdeu, provavelmente. 17% de aprovação é um poder que perdeu completamente a capacidade de representação popular. E, além disso, você nunca mais vai ter reconciliação para você ajustar as instituições do Brasil. O Brasil que eu sonho é um Brasil onde a lei seja para todos, igual, para o meu inimigo e para as pessoas que eu apoio. Vai, Adriles, mas eu vou pedir para só ser um pouco breve para a gente... Tá, eu vou ser sintético, não há disfunção cognitiva, Paulo, entre você analisar um juiz que teve uma atuação, ao que eu considero, que a maioria da população considera proba, dentro do desmonte de um sistema de corrupção do Brasil. Não vou entrar em méritos, detalhes da atuação do Sérgio Moro como juiz, mas ele foi referendado pela segunda e pela terceira e também pelo STF. Você nega alguma das coisas que eu citei aqui? Não, mas deixa eu falar. Você nega alguma das coisas que eu citei aqui? Tá, deixa eu falar. O Moro teve, por exemplo, a sua condenação ao Lula referendada pelo STJ, pela terceira instância e pelo próprio STF, que eventualmente levou o Lula à prisão a 9 anos de cadeia por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ou seja, as suas ações em todas as Você nega, Adriles, alguma das coisas que eu falei? Deixa eu terminar, depois você faz um contraponto. A questão que se coloca, por que eu acho ilustre a sua comparação entre os abusos que acontecem em outro e entre a acusação de abuso? O que você citou aí? Conversas entre procuradores e juízes. Isso quer seja bom, quer seja ruim, uma tradição do judiciário. Ilegal, criminoso, ilegal. Deixa eu terminar, Paulo Figueiredo. É uma tradição. Propina é uma tradição no Brasil também. Um abuso de poder. Por quê? Todos esses presidiários, essas pessoas que foram presas e condenadas pela Lava Jato, elas devolveram dinheiro público roubado ou indicaram o caminho do dinheiro público desviado através da instrumentalização da delação premiada e da prisão preventiva, que não foram abusivas. Agora, se você quiser tirar uma confissão de um notório suspeito ou de um notório corrupto, você tem que colocar ele na cadeia ou estabelecer algum tipo de negociação. O que a Lava Jato fez? Eu não vejo nenhum tipo. Agora, comparar isso... Peraí, deixa eu terminar, Marco Antônio. Comparar isso com senhoras de 70 anos sendo presas porque estavam passeando no 8 de janeiro, com o autista que entrou, por acaso, no 8 de janeiro, com você, Paulo Figueiredo, com você que teve conta bancária bloqueada, que está exilado do país, não pode pisar no Brasil, que teve contas sociais bloqueadas, simplesmente por crime de opinião. Você comparar a ação da Lava Jato contra corruptos e a ação do STF contra crime de opinião, contra pessoas que como você, legitimamente criticam os abusos do STF, aí sim é uma disfunçãozinha cognitiva sua. E eu quero interpelar só uma coisa. O Gilmar Mendes falava assim, bem da Lava Jato. Chegou a falar bem da Lava Jato, falou que teve o maior desmonte da história da corrupção, não falou com essas palavras, mas falou e mudou repentinamente quando os amigos do rei começaram a ir para a cadeia, como o pessoal do PSDB, como Michel Temer, como outros. E aí teve uma inflexão brutal do STF, que, a meu ver, destruiu e desmontou o maior esquema, o maior sistema de combate à corrupção de colarinho branco, chegou a levar o próprio presidente da República da cadeia, e começou o STF a colocar as asinhas para fora e se transformar nesse monstro autoritário que a gente está vendo hoje. Eu vou fazer o seguinte, só fazer um resumão aqui. Eu acho esse tema maravilhoso para a gente debater.
Porque eu acho que no final, juro que eu acho que existe um ponto de encontro aqui, de intersecção entre o que o Adriles está falando e o que o Paulo está falando. É que a gente está trabalhando com nuances. A gente está falando de uma operação de 7 anos, mais de 7 anos, na verdade, com 79 fases, uma coisa gigantesca. 130 denúncias, 278 condenações, 4 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, enfim. É uma coisa gigantesca. E o Paulo, quando ele trabalha pela vertente garantista, eu estou do lado do Paulo nesse quesito. Mas eu entendo também que, enfim, corrupção completamente devassada. E eu acho que tem um ponto de intersecção entre o que vocês falam, porque teve abuso, né? Teve abuso. Dá para ver que teve abuso. Em situações... Aí a gente tem que falar de situações episódicas. Saber onde, mas tudo bem. Eu digo, quer que eu diga? Se deixar eu falar, eu digo... Eu leio a lista de novo e falo para você. E dou casos concretos. Você quer um caso concreto? Eu conheço 2 pessoas da Lava Jato. As 2 foram inocentadas, Adriles. Aliás, uma delas sequer recebeu acusação. É um senhor de idade que trabalhava na Odebrecht, padrinho de uma amiga minha. Esse cara é um senhor de idade, 70 e poucos anos, com problema cardíaco. Sou familiar, não? Com os velhinhos? Com problema cardíaco, que foi preso porque acharam um e-mail dele, um e-mail que não falava de propina, não. Era um e-mail dele sobre uma das vertentes da operação. E aí o cara foi jogado na cadeia, passou 45 dias preso, desenvolveu um problema cardíaco, ficou 2 anos sem passaporte, respondendo a processo criminal. Gastou todo o dinheiro dele com advogado, sofreu um puta calor na prisão. Você quer ver um outro caso? Eu não tive problema com a Lava Jato, não. Eu tive com a Greenfield, que é uma operação irmã da Lava Jato. Se você está querendo achar que o que está acontecendo comigo é ruim agora, na época da Greenfield, me expediram um mandado de prisão, onde eu fiquei 8 meses, eu já morava nos Estados Unidos, eu fiquei 8 meses na lista de difusão vermelha da Interpol. Depois eu gastei 2,5 milhões de reais de advogado. E sabe o que aconteceu com a ação penal? Mas foi trancada. Não, é a operação irmã da Lava Jato. É Greenfield. Mas é o lavajatismo. Mas sabe o que os caras queriam, na verdade? Me pediram para entregar alguma coisa do Donald Trump. Porque os caras queriam que eu desse alguma coisa do Donald Trump em relação ao empreendimento. Mas não é Lava Jato, você acabou é a de falar mesma que é coisa, é a mesma mentalidade, foi durante o mesmo tempo. Não, mas de fato não é Lava Jato. Uma relação, uma você quer um outro exemplo? Eu vou te dar outro exemplo. Eu vou te dar outro exemplo. Você pediu exemplo, eu vou te dar outro exemplo. Vou te dar mais exemplo, Adriles. Você pediu exemplo, você quer saber aonde? Eu vou te dar mais exemplos. Uma pessoa que eu conheço bastante bem foi preso pela Lava Jato, passou também 60 dias preso, ameaçaram a filha e a mulher dele, de cancelar o divórcio dele para tomar o dinheiro da filha e da mulher. Deixavam ele trancado de propósito 12, 9 horas. Paulo Figueiredo, cancelar o divórcio. Deixa eu terminar. Cancelar o divórcio dele, declarar o divórcio legal. Deixavam o cara 8, 9 horas, às vezes 12 horas, no sol do Rio de Janeiro, trancado dentro de um camburão para forçar a delação dele. E no final das contas, o cara acabou inocentado. Quantos presos preventivamente sequer sofreram acusação? Marco Antônio, desculpa, não tem ponto de convergência. Você nunca na vida vai me ver aqui normalizando juiz e promotor combinando sentença e operação. Nunca você vai me ver falando isso. Você nunca vai me ver aqui defendendo tortura, seja ela psicológica ou seja ela não psicológica. Inclusive, eu parabenizei você, sabe disso, nos bastidores, pelo Adriles ter agido de forma brilhante contra o Paulo Cogos no programa de sexta-feira, que estava defendendo tortura. Um cara que o Paulo Cogos tinha que ser internado depois daquele programa numa camisa de força. Uma coisa absolutamente louca. Agora, onde é que entrou a discussão aqui? Pessoas sabidamente só existe depois do processo de condenação. Eu nunca vou aceitar essas coisas. Então, peraí, eu vou defender o Estado de direito e o rule of law pro resto da vida. Não, Adriles, nós vamos lá. Chega. Essa pauta encerrou já. Peraí. Não, Adriles, teve contradita, réplica, tréplica, teve tudo. Não, é só rapidinho. Não é rapidinho, não. São 38 minutos de programa. Adriles, chega. Uma prisão, Paulo Figueiredo, pode ser considerado um instrumento de tortura.
Ficar na prisão é muito ruim. Agora, não. Não é jogar na prisão que é ruim, não. Não. Ameaçar familiar, você me desculpa. Ameaçar familiar, você me desculpa. Essa linha eu não cruzo. Ameaçar familiar não dá. Não dá para jogar nego em Camburão no sol do Rio de Janeiro. Não dá. Não tem discussão. Não, desculpa. Você colocar alguém na prisão... Isso aí é barbarismo, isso é pré-iluminismo. Não aceita esse tipo. Mas tem um motivo justo da prisão da pessoa, aí deixa de ser tortura. Não. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí. Começar transmitindo vídeo do presidente do Superior Tribunal Militar para vocês. E eu quero que a audiência me diga se vocês acham que ele está correto. Vamos lá. Do Lula, da presidenta Dilma. Esse medo do comunismo por parte de alguns militares envolvendo Lula, isso existe? Isso se justifica? Primeiro, olha, nós vivemos outros tempos. O mundo mudou. O mundo, não há mais a divisão, o muro de Berlim já caiu há muito tempo. E não existe no Brasil essa ideia de que existe o comunismo. O comunismo não acabou. Para mim não existe um comunismo. No Brasil não existe. E outra coisa, o presidente Lula é um sindicalista. Eu não vejo o presidente Lula, jamais o vi como um comunista. Porque as pessoas têm uma mania de pensar que ser de esquerda é ser comunista. Isso não existe. Ser de esquerda, realmente, ela quer um Brasil melhor, quer um Brasil mais solidário, um Brasil mais próximo, um Brasil que pense no mais pobre. É tudo isso que a esquerda pensa. Então, ser de esquerda não é ser comunismo, e o comunismo, para mim, não existe no nosso país. E o senhor, conta pra gente, vai encerrar, é de esquerda ou de direita? Nós, militares, não somos nem de esquerda, nem de direita, e nem temos partido. Nós queremos o melhor para o Brasil. É muito bom, né? Você é de esquerda ou de direita? Eu sou pra frente, que nem a Marina Silva. Vamos colocar primeiro Paulo Cogos, Cogão da Massa. Bom dia, nosso cavaleiro templário, tudo bem? Não, como é que tá tudo bem? O comandante da aeronáutica vem aqui e me fala uma baboseira, uma sandice dessa, como é que tá tudo bem, meu Deus do céu? É vergonhoso que um militar fale uma coisa dessas. Porque a ideia do militar era justamente proteger os direitos naturais do seu povo. E o comunismo é a total destruição da propriedade privada, dos direitos naturais, e ele existe. E um militar que, além de não combater uma ameaça, ele não consegue identificar a ameaça, ele não serve nem tecnicamente como militar. Porque o militar, ele precisa identificar a ameaça e neutralizar a ameaça. Então, o professor Olavo de Carvalho falou muito bem, os militares no Brasil, eles foram desnaturados pelas ideologias. O positivismo contaminou o exército ainda no tempo do Império. A Marinha se manteve monarquista por algum tempo, mas depois foi contaminada também, tanto que foi um fuzileiro naval que tentou ameaçar ali o Carlos Lacerda, e a Força Aérea é completamente contaminada por ideais varguistas e brizolistas, que o Brizola era da Força Aérea, que é talvez o lamentável caso desse sujeito aí. Agora, são todas ideologias de esquerda que levam um país ao comunismo. Por quê? Porque o comunismo tem várias facetas, ele tem várias formas de atuação. Para usar um vocabulário militar que esse sujeito deveria ter aprendido nas academias e não aprendeu, essas ideologias todas, brizolismo, sindicalismo, nacional-desenvolvimentismo, progressismo, elas são a atuação no nível tático, no máximo no nível operacional. O objetivo estratégico, o objetivo maior, é a implementação do comunismo. A principal estratégia do comunismo é a mesma do seu criador, é fingir que não existe. Quem é o criador do comunismo? O demônio, Satanás. E aí, o Olavo de Carvalho, ele explica muito bem, o comunismo sempre fingiu nunca ter existido. Nos círculos marxistas, nos círculos da esquerda internacional, eles falam que o comunismo nunca existiu historicamente. Mas nós sabemos que ele existiu sim, na União Soviética, na China e em Cuba. O comunismo é aquilo. Ah, uma sociedade sem Estado, com classes igualitárias nunca existiu. Bom, você não pode esperar que uma ideia seja implantada de forma a violar a lógica. Agora, toda a ideologia comunista, toda a cosmovisão comunista foi implementada e o resultado foi aquele desastre. Aquilo é o comunismo. Longe das utopias que eles defendem. Ou ainda, né? Eles conseguiram sim chegar num ponto de desconstrução do indivíduo com os piores resultados. No Brasil, o Lula realmente é um sindicalista. E o sindicalismo é uma ideologia com origem comunista, marxista, socialista. Tanto que ele se chamava, o nome completo do sindicalismo é Revolucionarismo Sindical. E ele surgiu num jornal socialista nos anos 1900.
O Lula, ele é um sindicalista comunista, ou comuno-sindicalista. Assim como existem os anarco-sindicalistas, que também tinham inspiração de esquerda e deram origem ao fascismo italiano. Fascismo, sindicalismo, comunismo são todas ideologias revolucionárias e de esquerda e que assolam e contaminam o Brasil. Falta nas Forças Armadas, se bem que esperar isso hoje com o PT no governo é quase que pueril, mas deveria ter sido feito isso anteriormente. As Forças Armadas deveriam ter nos currículos das academias militares uma matéria de guerra política, para identificar as ameaças subversivas contra a ordem nacional. Isso não foi feito. Na Academia Militar das Agulhas Negras, na AMAN, aconteceu o contrário. O general Tomás Paiva, que é o melancia que está aí agora puxando o saco do Lula, ele refez todo o currículo da AMAN para ficar progressista, socioconstrutivista, aquela desgraça toda. E esses são os militares que estão sendo formados aqui. Nas escolas de comando do Estado-Maior é pior ainda, porque aí eles são doutrinados para o internacionalismo globalista da ONU, na mão de quem nós estamos. Isso me lembra muito aquela máxima, Drilis, do êxito do capeta, né? O êxito do capeta é as pessoas convencerem de que o mal não existe. Não é algo nessa linha, Drilis Jorge? Exatamente. Você não reconhece o mal em si, você não diz o nome do mal, você diz que é uma assombração e o mal está aí. Olha, Cuba é um país comunista. É muito simples assim. Nicarágua é um país comunista. Venezuela é um país comunista. Simplesmente você estatiza os meios de produção, você privatiza tudo, você cria um partido único, você não dá chance à oposição, e depois você tem vários tipos de incremento de comunismo. Você tem um tipo de comunismo na China, você tem um tipo de comunismo na Rússia, você tem nesses países da Latinoamérica que são ditatoriais e que eventualmente não deixam margem a que o indivíduo, ou que partidos políticos, ou que manifestações políticas legítimas possam acontecer contra exatamente esse tipo de ditadura comunista que está querendo ser implementada aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o STF, o Supremo Tribunal Federal, constrói paulatinamente uma ditadura do judiciário que obedece a ditames pseudo-progressistas e que obedece a princípios comunistas. E colocaram um aspirante a ditador comunista no poder, que vira uma rainha da Inglaterra. Ou seja, cada país tem o seu comunismo ao seu tipo. Ou seja, são vários tipos, são várias metamorfoses. Como é que o Exército aderiu a isso? Eu não acho que o Exército, Marco Antônio, sinceramente, tenha aderido a isso. Você tem forças superiores militares de generalatos que, eventualmente, foram cooptadas pelo governo federal, que estão alinhadas ao governo federal. O Bolsonaro deixou de fazer exatamente um alinhamento anticomunista. Ele, que era um governante conservador, que era um governante anticomunista, deixou de estabelecer entre si os chefes da aeronáutica, da marinha e do exército, especificamente, que fossem forças anticomunistas, e deixou que essas forças se colocassem ao serviço do Lula nesse momento. Entendeu? Ou seja, você não tem... Do coronelato para baixo, tudo que eu digo, tudo que eu ouço dizer, aliás, é que existe uma rebeldia muito grande em relação à alta cúpula do exército, que não é, sinceramente, não acho que eles sejam comunistas. Eles sejam completamente alienados da realidade. Ou seja, é um tipo de exército, um tipo de comandante de exército que se formou nos anos 70, nos anos 80 e que foi depreciado o tempo inteiro por uma mídia progressista, por uma mídia esquerdista, por uma mídia comunista, por assim dizer, e eu posso dizer isso de viva voz, porque eu estudei na PUC, em Belo Horizonte, e toda a literatura que eu li durante os meus 4 anos e depois na pós-graduação era de origem comunista, era de origem de marxismo cultural ou marxismo raiz. Então, esse tipo de escola, esse tipo de faculdade, esse tipo de universidade, esse tipo de mídia bateu de maneira violenta durante os 20 anos de governo militar. Porque o governo militar, que foi de 64 até 85, ele permitiu uma oposição violenta desde a sua fundação. Ou seja, dizer que era uma ditadura total, absoluta e restrita não é verdade. Era uma ditadura que permitia a oposição, que deu margem a que as universidades foram aboletadas de comunistas que criticavam veementemente, incisivamente, agressivamente o exército. Então você criou esse tipo de comandante frouxo,
Não é que o comunismo está incrustado no exército brasileiro. O oportunismo está incrustado na alta cúpula do exército brasileiro, que aí tem. Aí os políticos esquerdistas, os políticos oportunistas tomam conta exatamente, cooptam exatamente esses líderes militares e transformam eles em ajudantes nécios da implementação de um tipo de comunismo aqui no Brasil. Aconteceu a mesma coisa na Venezuela. O Chávez chegou lá, o que ele fez? Ele cooptou a Suprema Corte, ele cooptou o Legislativo e ele cooptou o Exército, promovendo baixo escalão do Exército a generais, aqueles que fossem alinhados ao governo comunista do Chávez. Não interessava a ideologia específica. Interessava o quê? O poder. Então, esse idiota aí, esse comandante da aeronáutica aí, na verdade é um idiota útil. É um inocente útil. O cara talvez realmente acredite que não exista mais comunismo, não exista mais um princípio ditatorial da esquerda, mas ele ganha uma patente de poder de um governo federal. Ou seja, ele é pior do que comunista, ele é oportunista. E o oportunismo dele serve aos interesses ditatoriais do governo Lula e, particularmente, também do Supremo Tribunal Federal. E dos comunistas. Eu acho isso interessante. O Cogos pode fazer um tweet ainda, mas é a mesma lógica que precede o pensamento do liberaloide. O liberaloide é o cara que entende de balanço patrimonial, demonstrações financeiras de uma empresa, entende tudo do mercado financeiro, mas é o cara que só bate na tecla do liberalismo econômico, sem falar de valores. Esse cara é a presa fácil do Partido Comunista Chinês, da mentalidade globalista, de uma agenda autoritária no que se refere a valores. Vai lá, Cogos. Manda. Ô, Marco Antônio, eu vou fazer aqui um pequeno dissidência aí contra a fala do Adrilles, né? Que é o seguinte, o problema não é só o generalato, embora o generalato seja pior, porque a promoção a partir de coronel é uma promoção política, então a coisa é pior. Mas o coronelato também é um problema, porque existem basicamente dois tipos de coronéis. Os que comandam unidades de valor batalhão e os que têm serviço administrativo. As armas estão nos batalhões. E aí, os generais comunistas não vão dar comando de batalhão para coronel de direita. Eu vi isso acontecer com um amigo meu. Eu tenho um amigo coronel que, apesar de ter as melhores notas na AMAN, na ESAO, na ECM, foi preterido para comandar batalhão porque era de direita. O próprio Mauro Cid, o cara era 01 de AMAN e foi ser a JO. Ele deveria ser comandante de batalhão. Então, o problema do Exército é que ele está contaminado pela ideologia maçônico-positivista desde os tempos de Dom Pedro II ou Dom Pedro I. E aí, por mais que tenha comunistas e o pessoal não concorda, os tenentes, capitães não concordem, o positivismo está contaminado, está intrincado no Exército, e quando eu servi lá no CPOR, tinha um monte de oficial subalterno, oficial intermediário que era maçom, e que estão dispostos a obedecer qualquer ordem injusta. E aconteceu, tem um amigo meu que se formou comigo, ele era de outra arma, ele era da cavalaria, ele era pró-armas, mas ele trabalhou na campanha do Exército de destruição de armamento a favor da ONU. Por quê? Porque ele é legalista, é fariseu. Então esse é o principal problema do Exército, o pensamento positivismo maçônico farisaico que tem lá dentro em todas as instâncias, inclusive dos oficiais subalternos. Você não está distorcendo o que eu estou falando. A questão que se coloca é, se você tem uma hierarquia rígida no Exército, positivista, concordo com você, e se você tem em todas as patentes uma obediência cega, e essa obediência cega, você fez CPOR, é colocada como norma absolutamente basilar do Exército. Então você cria um problema sério. Essa hierarquia do Exército, quando você tem um oportunista general que serve aos interesses do comunismo, eles vão obedecer, porque eles são ensinados e adestrados desde que entram pelo primeiro passo do Exército a obedecer cegamente a hierarquia. Como é que você resolve esse problema? Eu não sei. Enfim. Perfeito. Não, é simples. O militar, ele tem que seguir os códigos militares que forjaram o Ocidente. Seria o cursus honorum romano e a cavalaria medieval. De o uma cavaleiro medieval absoluta, absolutista. Não é absoluta. absoluta. Se você tem um general oportunista, o que você vai fazer? Não, você não entendeu. No exército existe uma matéria chamada instrução geral. Nessa matéria nós aprendemos o seguinte: se o seu comandante manda você dar um tiro na cara de um civil, você não pode obedecer uma ordem dessa, é uma ordem justa. A ordem justa não se cumpre. Se o seu sargento falar cuspa na bandeira do Brasil, você não pode fazer isso. Agora, o militar, ele tem que seguir o código de cavalaria medieval.
acima da bandeira do Brasil, nós temos o Senhor Jesus Cristo. Se ele der uma ordem que viole os preceitos de decência da civilização cristã, essa ordem não pode ser cumprida. Então, o exército tem que ser baseado em hierarquia, disciplina, unidade de comando, que são princípios de guerra. Mas nós temos que, mas justamente por causa da hierarquia e disciplina, nós temos que entender que acima de tudo está Deus. Abaixo de Deus está o povo. Aí, abaixo do povo, vão começar a entrar as instituições. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilles sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário. Mas esse vídeo eu não acreditava que poderia existir, mas ele existe e vocês assistirão essa pseudo-jornalista fazendo uma mistureba que eu tenho certeza que vocês vão achar incrível. Vamos lá. A ditadura militar tinha um projeto, que é um projeto das elites brasileiras, um projeto muito antigo, que é um projeto de transformar o Brasil numa coisa que o Brasil não é. Uma nação branca, né, uma nação que importa imigrantes logo depois do fim da escravidão e para tentar branquear a população, em vez de a gente reconhecer, se voltar e valorizar o que faz de nós um povo tão único, que é exatamente essa mistura, que é nós sermos originários, dos povos indígenas que já habitavam o Brasil, que também foram escravizados, que também construíram com seus braços o que é o Brasil hoje em dia, é tentar negar que nós somos uma nação com a maior parte de pessoas descendentes, de pessoas trazidas da África, escravizadas do nosso país. Isso é um projeto recorrente das elites brasileiras, políticas, que volta e meia faz de novo uma nova aparição. É negar o Nordeste, é desvalorizar a cultura nordestina como se ela fosse menos potente ou menos significativa do que a cultura do Sul e Sudeste, como se nós fôssemos todos de olhos verdes e azuis e europeus. Nós não somos, mas essa é que é a riqueza do nosso país. Então, essa reparação, é bom que seja antes tarde do que nunca, mas o próprio Ailton Krenak, ele diz assim, eu não cresci na terra dos Krenak, porque essa terra foi desapropriada quando ele era pequeno durante a ditadura. Então, 60 anos é muito tempo para reconhecer, é muito tempo. Essas reparações devem ser mais rápidas, devem ser mais significativas, essas terras têm que ser devolvidas. Você viu ali a Djamila contando que foi tudo... Janira Krenak, que foi tudo destruída a natureza. E um dos grandes ensinamentos dos povos originários brasileiros é exatamente essa harmonia com a natureza, né? A forma deles preservarem a Amazônia, por exemplo, muito melhor do que nós. Eles têm muito a ensinar pra gente. As ideias para adiar o fim do mundo, que é um dos livros do Ailton Krenak, devia ser matéria de escola. A gente devia aprender com os nossos indígenas. Só que a ditadura aproveitou para pegar todas as vulnerabilidades e punir, de certa forma, todas essas vulnerabilidades. Mas eu sinceramente considero que é em nome desse projeto de uma nação que não existe. Essa nação branqueada e extirpada da sua própria cultura. Nossa, que imbecil. Meu Deus do céu. Isso daqui vale ouro, bicho. Ela conseguiu misturar um projeto de nação nazista. Olha isso. Ela tá falando, branqueamento da população é coisa de nazista. Então ela pega, chama nazista, bota nazista, falar que a elite intelectual do Brasil é nazista. Daí ela fala de povos originários, aprender com a natureza, matéria de povos originários do currículo. E ela consegue colocar reparações no meio. Satie, você consegue descomplicar o que ela falou pra gente? Marco Antônio, você deixa eu falar primeiro que eu tenho que sair? Ah, claro, por favor. Só um minuto de desculpa, Satie. Eu queria lembrar que o primeiro presidente, depois do movimento militar, né, foi um ariano, né, branquíssimo, descendente de alemães, sulista, né, de olhos verdes ou azuis, já não lembro, chamado Humberto de Alencar Castelo Branco. Essa imbecil, mas dizendo que o movimento de 64 veio clarear a população, veio desprezar o Nordeste. O primeiro presidente foi nordestino, né? Humberto Castelo Branco, cearense, baixinho, moreno, retrado, né? Quer dizer, minha senhora, vá para o inferno, vá ser burra assim na Globo News, né? Era só isso, eu preciso sair. Tchau, gente. Valeu, professor. Obrigado aí por entrar. Obrigado por entrar hoje. A gente pediu com urgência, professor. Obrigado aí pela força. Tchau. E aí, Satie? Cara, essa mistureba é inédita, cara. Ela conseguiu fazer um negócio aqui que, pô... E ela só esqueceu de colocar o nome do Bolsonaro no meio, ou do bolsonarismo, ou do movimento da direita. Mas estava implícito, Satie. Estava implícito. Não.
O Castelo Branco, como o Marcelo Rocha Monteiro disse, ele era um presidente nordestino raiz, cabeça chata, cabeça de frigideira, de panela, tá? A gente tem foto dele aqui, inclusive na nossa sala de trabalho aqui. Olha só, ela fez uma salada muito ruim, pegou tudo de ruim que estava na geladeira lá e juntou tudo numa frigideira, botou um azeite, se não fosse ficar bom, foi uma porcaria. E o pior de tudo, olha só, cara, olha a hipocrisia. Ela é uma mulher branca, loira, com baita de um colar, combinando com o vestido, fazendo um comentário desse, sabe aonde? Em Nova York. Em Nova York, meu Deus do céu. Ela estava em Nova York fazendo esse tipo de comentário contra o Brasil, fazendo uma salada de embranquecimento da população com o regime militar completamente desconexo. Mas sabe o que é a grande verdade disso aí? A imprensa, ela percebeu, e até mesmo os âncoras, eles querem ser aceitos. Essas mulheres, esses homens, esses jornalistas querem ser aceitos de uma certa forma pela patota de selo azul, como diz o Rodrigo Constantino. E aí o que eles fazem? Eles começam a falar desse discurso elitista, discurso de embranquecimento da população, discurso de feminicídio, esse discurso da cultura woke e tudo mais, das minorias, justamente para ser aceito, sendo que o seguinte, não tem o mínimo de leitura sobre esses temas. E aí, justamente por essa razão, é uma pessoa branca, loira, comentando lá de Nova York, falando que o Brasil viveu a ditadura militar e a ditadura militar foi para embranquecimento, e também vilipendiou os indígenas, os povos originários, e que essa reparação tinha que ser feita o quanto antes, sem pé, sem cabeça. Uma fala sem pé, sem cabeça, que não está defendendo ninguém de uma mulher branca, loira, fazendo esse comentário de Nova York. É muita hipocrisia, meu irmão. É muita hipocrisia, Marco Antônio. E Adrilles Jorge, você já negou o Nordeste hoje? Essa foi a melhor parte. Isso é um projeto recorrente das elites brasileiras que volta e meia fazem uma nova aparição como negar o Nordeste. Negar o Nordeste é uma expressão nova, a gente tem que entender a fundo a grande tese de negacionistas do Nordeste, Adrilles. Ela faz uma salada de frutas, de deturpação e manipulação histórica. O comentário dela, se não me engano, vem a reboque de uma indenização, note bem, a povos indígenas. Sabe por quê? Porque o governo militar fez o quê? Construiu estradas. Só isso. Nos anos 70, abriu estradas. E essas estradas passavam por algumas aldeias indígenas. Pura e simplesmente assim. E aí descaracterizou a complacência natural, a natureza, a selva de alguns povos. Aí era mistura. Fala que o governo militar assassinou povos indígenas, tem que ter uma reparação aos povos indígenas. Os povos indígenas, meu caro Marco Antônio, são donos de 14% do território nacional brasileiro. O Brasil dá umas 5 Europas. Imagine isso, ou seja, é praticamente metade da Europa na mão de povos indígenas. Qual outra reparação que a gente tem que dar aos povos indígenas? O problema é os povos indígenas serem abandonados à própria sorte. O problema é, ao contrário do que os militares queriam, os povos indígenas não poderem auferirem o lucro de garimpos, de exploração do solo, de agropecuária, serem obrigados, segundo essa visão etnocentrista dessa senhora jornalista da Globo, a ficar plantando urucum, sei lá, passando a vida inteira sem exatamente auferir os lucros da região mais rica brasileira, sobretudo na Amazônia, né? Em que eles são obrigados a ficar longe de hospitais, longe de farmácias, longe de centros urbanos, totalmente isolados. É por isso que os Yanomamis morrem. Não é por causa de uma opressão ou de um genocídio voluntário de qualquer governo. É pelo descaso, sobretudo da Constituição de 88, que obriga esses povos indígenas a ficarem isolados no meio do mato como se fossem bons selvagens. Sendo que eles têm acesso à cultura, têm acesso à civilização, mas são exatamente pela FUNAI, que é outra coisa absolutamente esdrúxula, a preservar a sua história original. Isso é racismo. Isso é preconceito. Você obrigar alguém a passar com os rudimentos primitivos da sua cultura, sendo que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Aqui em São Paulo, onde a gente está, você tem milhões de nordestinos. O que menos tem aqui é paulista original. Metade da população aqui vem do Nordeste, vem do Sul, vem de todas as partes do país, e é um caldo de cultura que deveria ser um exemplo do caldo de cultura brasileiro.
Aí, quando alguém diz que a representatividade parlamentar brasileira é absolutamente injusta, porque o voto de um acreano, por exemplo, vale, sei lá, 18 vezes o voto de alguém que mora em São Paulo, aí elas falam que a gente é preconceituoso. Ou seja, é uma distorção, é uma inversão, é uma manipulação da realidade em que ela se coloca como protetora dos povos indígenas, do povo nordestino. Quando a gente quer estabelecer esse caldo de cultura, quando a gente quer incorporar de maneira ordeira, legítima, constitucional, os povos indígenas na civilização étnica misturada brasileira, quando a gente quer que os povos indígenas e o povo nordestino também aufira os lucros advindos da exploração do solo da Amazônia, e a gente que é considerado como preconceituoso. E os povos militares, coitados, fizeram muita coisa ruim na ditadura militar, eu não vou passar pano de ditadura nenhuma, mas por abrirem estradas, meu Deus, para que o povo indígena vá para o hospital, vá para o centro urbano, vá tratar seus filhos, vá colocar seus filhos em faculdade. Abrir estrada agora é exterminar o povo indígena, e o povo indígena vai ter que ser indenizado pelas estradas abertas pelo governo militar. Durma-se com um barulho desse. Pelo amor de Deus. A Globo News realmente é um exemplo mais caricato da falência total e absoluta e irrestrita do jornalismo profissional brasileiro. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário. Coloquem o vídeo da Débora Seco pra gente. Preparem os ouvidos, tá? Mas coloquem o vídeo da Débora Seco. Tirem as crianças da sala. Mas coloca o vídeo, por favor. Suruba. Já. Homenagem e suruba. E Débora Seco não? Suruba não. Ah, é possível, Débora. Não vou chamar suruba, gente. Eu tô me sentindo. Tô triste, tô achando que vai ser precisando mais não, mas calma, você não participou porque você não quis ou porque não teve oportunidade? Porque não teve, não rolou, não aconteceu. Ei, mas eu caí lá, tá? Só quero dizer isso, eu nem sabia. Eu não caí quando eu vi. Não vem com desculpinha, não. Não eu tava no bolo, cara, eu tava no bolo. Não foi opção, não foi escolha. A partir de hoje eu tô até pensando em fazer escolhas. Lógico. Eu nunca fiz uma escolha. Minha amiga libertária. Você sabe que eu tô introduzindo Fabiana na minha igreja. Qual a minha igreja? É a Ordem da Graça. É a igreja da liberdade. A gente fazer tudo que tem vontade. Chama hoje, irmã. Ouviu uma May? Posso ouvir uma May? Irmão? Minha Nossa Senhora. Gente, ó, tô suando, Bruno. E no fim, sempre um ataquezinho à religião dos outros, sempre um desrespeito à religião alheia, eles fazem para desrespeitar mesmo. E, bom, eu acho que... Eu vou passar para o Adrilles primeiro, porque a sugestão foi dele, mas, assim, eu acho impressionante ver o nível de bestialização das pessoas. Mas vamos lá, Adrilles. Minha direita iluminista, converse com a gente. Veja bem, eu sou sempre um defensor da liberdade sexual, mas da liberdade sexual com responsabilidade. Eu não preciso nem entrar no mérito religioso para saber se você vira presa dos seus próprios instintos animalescos, sexuais, você vai se transformar numa pessoa vazia e angustiada e provavelmente vai magoar pessoas que eventualmente possam vir a gostar de você e pessoas que poderiam vir a estabelecer uma relação mais profunda com você. Você corta, você castra a possibilidade. Quando a Débora Seco diz que vamos fazer suruba, faz o que você quer, é exatamente você não ser livre, é você ser preso e prisioneiro dos seus próprios instintos sexuais que vão fazer você castrar a sua ponte para um sentimento maior para uma pessoa. Quando você está com alguém que você ama, que você gosta, você cria o princípio da fidelidade, exatamente porque você prescinde de outros parceiros sexuais, porque ali o sexo se casa perfeitamente com afeto, com admiração, com a comunhão de valores, e aí você pode construir uma família. Percebe? Agora, quando você cria a ditadura da promiscuidade, quando você cria a ditadura da leviandade afetiva sexual, você pular de galho em galho, ficar com todo mundo que você quiser, eu não acho que nem seja um pecado, nem seja um crime. Mas você cria a destruição do seu ego, naquilo que ele tem de mais profundo, que é a capacidade de se entregar afetivamente para uma pessoa. E completando, liberdade sexual total, absoluta, primeiro que ela vende uma coisa maquiada e deturpada. É só para quem tem muito dinheiro, muita fama,
muito poder, a maioria das pessoas vai ficar frustrada. Faz o que você quer. Faz o que você quer com quem? Alguém tem que querer fazer algo com você. E isso é até melhor. Essa limitação dos seus poderes sexuais faz com que você, eventualmente, caiba numa só pessoa e que você queira construir e comungar valores, estabelecer uma relação mais profunda com aquela pessoa quando você não tem tanta tentação assim como a Débora Seco, que é uma mulher bonita, poderosa, rica, famosa, tem. Ela, sim, virou presa e prisioneira dos seus instintos sexuais, porque ela nunca conseguiu ser fiel a ninguém. Ou seja, na verdade, é uma pessoa triste, porque ela nunca conseguiu amar alguém. Não estou fazendo uma comparação, mas na mítica cristã, inclusive, o demônio é o ser mais triste de todos. Por quê? Porque ele não é capaz de amar, porque ele não é capaz de gostar verdadeiramente de alguém. Ele é preso dos seus próprios instintos. Esse que é o problema da sexualidade sem freio. É engraçado, né? Porque, de fato, eu acho que um pouco de igreja faria bem para ela nessa situação, mas ela não parece muito disposta. Considerando que ali no finalzinho do vídeo ela fala que agora ela tem a própria igreja dela e ela diz, posso ouvir um mamei? Ou seja, sempre você caçoar, você sabe que esse tipo de coisa ofende as pessoas dessa religião e você faz deliberadamente. É tipo aquelas meninas que se vestem de freira em fantasia sensual de Halloween, sabe? É mais ou menos a mesma vibe. Então, assim, é triste a gente ver o fundo do poço moral e espiritual que essa galera tá, não é não? Com certeza. E é assim, eu sou contra quando pessoas tentam fazer críticas a conduta pessoal de determinadas pessoas, ou ficam... Até um negócio que eu detesto é fofoca, cara. Blog de fofoca. Vai lá, fica querendo saber detalhes, minúcias da vida alheia, da particularidade da vida alheia. Agora, críticas a um discurso, críticas àquilo que é apregoado, isso é válido. Então, enquanto a Débora Seco tem a vida promíscua dela lá no particular, ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho que ninguém tem legitimidade de querer determinar o que ela faz ou não faz. A partir do momento que ela torna do estilo de vida dela um modelo e apregoa isso a outras pessoas, ela está incentivando uma conduta e ela está colocando seu próprio estilo de vida à prova para que as pessoas possam julgar e criticar. Então, dentro desse escopo de que ela está divulgando um estilo de vida, nós podemos fazer críticas. E o que ela propõe ali como estilo de vida não é novo. E esse debate entre você limitar os próprios desejos e você dar vazão aos próprios desejos, ele é muito antigo. Você via os estoicos que tinham uma visão de que a limitação dos próprios prazeres, ela é que ia produzir uma vida virtuosa, uma vida mais satisfatória. Aí você tinha os hedonistas, que tinha Epicuro lá, por exemplo, dizendo que você tinha que desfrutar de todos os prazeres com certa dose de equilíbrio, mas você tinha que dar vazão aos seus prazeres para aí sim você ser feliz. Então você já teve esse debate muito antigo, não é um debate, ao contrário do que ela pensa e o que ela acha, não é um debate apenas religioso, é um debate sobre como a sociedade vai conviver, como a sociedade vai funcionar melhor. É uma sociedade que dá vazão aos prazeres ou é uma sociedade que limita os próprios prazeres para que as coisas possam fluir? Então, o que na prática acontece quando você tem relações promíscuas? Isso aqui é importante deixar claro. O que acontece é o seguinte: você está usando outra pessoa como meio para sua própria satisfação. Então, a pessoa ela está sendo, e aí eu vou concordar com o discurso de até que algumas feministas fazem, né? As mais, que eles chamam lá de radicais, né? Que é o seguinte, a objetificação da mulher. Você está tratando a mulher apenas como um meio e não como um fim em si mesmo. Então, o que acontece quando você tem esse tipo de relação é que as pessoas estão sendo usadas. E a pessoa que está sendo usada, ela sabe que está sendo usada. Isso, no médio e no longo prazo, vai trazer impactos emocionais negativos. E é isso que a Débora Seco ela não conta quando ela vende esse discurso. Ela também não conta, quando ela vende esse discurso, que o sexo tem consequências, que podem aparecer doenças, que podem filhos aparecerem. E uma pessoa vai, às vezes, mais humilde, ele cai nesse discurso, adota o estilo de vida e tem um filho. E daí, o elo mais fraco nesse tipo de relação é sempre a mulher. Porque muitas vezes o homem ele acaba fugindo, acaba não assumindo o filho, e a mulher acaba ficando com a responsabilidade sendo mãe solteira e não tendo a condição de vida da Débora Seco para cuidar desse filho. Então, os prejuízos emocionais que isso causa, ela não conta. Então, vende-se uma imagem linda de que, se você tiver uma vida onde você dá vazão a todos os seus desejos, você vai ser feliz. Isso é mentira. Isso é mentira.
Quando você tem uma coisa que você deseja e você desfruta daquilo, logo em seguida você quer outra coisa. O ser humano ele nunca está satisfeito com as coisas que tem. Você quer um carro novo, você compra um carro. Aí o carro já não tem mais aquele valor que tinha antes. Então você já procura outra coisa para satisfazer. Então a vida livre, sexualmente falando, não é o que vai trazer felicidade para ninguém. E como a Adriles disse, nem todo mundo a condição estética e financeira da Débora Seco de ter esse tipo de vida, ter esse estilo de vida. Então vai gerar frustração. E do ponto de vista da zombaria religiosa, né? Ela fala um amém ali, etc. Porque provavelmente ela nem sabe o que significa cristianismo, provavelmente ela nem sabe o que significa fé. E existe no meio desses artistas, principalmente desses artistas globais, um preconceito contra o público religioso, principalmente os crentes, né? Os evangélicos, que é um preconceito de cunho elitista. A religião da empregada que limpa a casa da Débora Seco é muitas vezes a fé evangélica, é o pentecostalismo, que é a religião que chega nas periferias, que em todo canto você chega, tem alguma igreja, tem alguma Assembleia de Deus aberta ou algo do tipo. Então, por ter essa desconexão social, por serem pessoas que estão em outro patamar social, as pessoas olham para esses religiosos com preconceito, com discriminação. E daí vem a zombaria, aí vem as piadas, e aí vem nas novelas da Globo sempre o estereótipo, sempre o evangélico ridicularizado. E esse preconceito é lamentável, né? Você vê de pessoas que sempre dizem combater o preconceito, mas que possuem uma alta dose de preconceito contra evangélicos religiosos. Então, acho que é isso que eu tenho para comentar. E queria agradecer aí mais uma vez a oportunidade. Eu vou abrir polêmica aqui. Você vai embora mesmo? Ele tem horário? Fala, deixa eles falar. Depois eu... Tudo bem. Pode falar, então. 30 segundos. Só uma coisinha, que não é que eu discordo, eu queria complementar. Por que eu sou contra totalmente a castidade? Porque é uma coisa muito sutil, né? A sexualidade, o afeto, elas andam junto. Você não tem jeito de você chegar para uma mulher que você tem atração, que você objetifica numa primeira instância e achar que você vai amar aquela mulher. Você não pode se condicionar a amar. Então, a sexualidade, o tesão, para dizer de uma maneira mais clara, ele é o primeiro ponto para se chegar à possibilidade de um amor. Então você acaba, eventualmente, eu não tenho problema nenhum com isso, não usando umas pessoas, mas tendo relações com algumas pessoas para chegar àquela pessoa que você quer. Isso é completamente diferente de fazer uma preconização, uma apologia à sexualidade desvairada, como a Débora Seco fala. Tá? Então, nunca fui fiel, não seja fiel, ninguém é fiel e todo mundo tem que transar com todo mundo. Isso vai cair na depressão, no vazio existencial e numa adolescência tardia. Tá vendo lá o Bruno Galhaço, cabelo tudo branco, se agindo como se fosse um menino de 12 anos. Vamos fazer suruba, vamos fazer suruba. A Débora Seco, uma mulher de quase 50 anos, também querendo ser surubeira, com uma filha grande. Ou seja, em vez de estabelecer uma educação, não só para a filha dela, como para pessoas que eram influenciadoras, estabelecer... Não, aí sou eu, tá? Você pode até manifestar a sua sexualidade, mas sempre com uma intenção de querer amar aquela pessoa. Como é que você vai ter uma intenção de amar com tesão? Você vai ver os pontos em comum com a pessoa, você vai ver assuntos morais e princípios em comum com aquela pessoa. Não quer dizer que você tem que ser casto até o casamento. Isso eu discordo. Já briguei com tanto de católico aqui, inclusive com o Gustavo. Mas, eventualmente, você estabelecer uma apologia total à sexualidade desvairada, que é o que ela faz, que o pessoal da Globo faz, é ponte para depressão e para o vazio. E para frustração, que, mais uma vez, como você reiterou também, não é todo mundo que tem beleza, fama e dinheiro para sair transando com todo mundo que quer aí, né? Então, liberdade sexual é bastante limitada nesse sentido. Eu tenho só um contraponto para fazer, que é o seguinte, eu acho que, e aqui eu estou falando do mundo dos ideais, e não do mundo prático, né? Não estou querendo condenar ninguém que está assistindo, mas a questão é a seguinte, por que no passado um homem era exigido dele que ele casasse com a mulher, mais anteriormente era exigido dele que ele pagasse um dote para ele poder ter a sua esposa e poder ter relações sexuais com ela? Porque a relação sexual é a esfera mais íntima, em termos corporais, que você pode chegar a ter com uma pessoa. E quando você... É natural que você conheça uma pessoa, você tem desejo por ela, você olha para uma mulher bonita, você tem desejo por ela, isso é natural. Agora, o que se exigia no passado era o seguinte, para você ter acesso a esse nível de intimidade com essa pessoa, você tem que pagar um preço. O preço era você publicamente assumir essa pessoa, era publicamente você ter um relacionamento estável com essa pessoa. Você pode namorar com essa pessoa. Casamento. A partir do momento namora. que você... Agora, a partir do momento que você retira essas barreiras, a partir do momento que você retira essas barreiras de proteção e de salvaguarda,
o que você está fazendo é desvalorizar a mulher. A mulher é desvalorizada. A partir do momento que o preço é barato para o homem ter acesso à mulher, o homem acaba dando valor. Então, na modernidade, o que nós vemos é um reflexo disso. Infelizmente, os homens não dão valor às mulheres. E eles têm relações à revelia com várias mulheres. E a mulher, mas isso é por causa da promiscuidade. Se você namora sem necessariamente pagar um dote, você está valorizando a mulher. Mas olha só, essa ideia de... Mas não é uma promessa até o fim da vida, né? O namoro é uma instituição cultural que eu acho muito boa. Mas essa ideia de amor romântico... Essa ideia de amor romântico, de casamento por meio, né, do desejo primeiro, isso é uma coisa moderna, e por isso que tá essa bagunça. Nunca foi assim. As pessoas nunca, às vezes nem conheciam, Não é o que o padre mandava. A pessoa às vezes nem conhecia o cônjuge e casava e viviam felizes. Não é uma desgraça. Sempre deu certo, sempre funcionou. Agora, só para encerrar esse assunto, que a gente já falou demais, teve um chat, uma pessoa no chat que eu achei sensacional. Ela falou o seguinte: a Bruna Surfistinha deveria fazer um filme sobre a Débora Seco. Pronto, acabou. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí. A gente tem aqui direto do celular. Ele está abrindo aqui para a gente. É muito legal isso, né? O Edu é um cara que eu respeito e admiro demais. Ele está em trânsito lá na Hungria, mas ele resolveu falar um pouquinho aqui com a gente. Deputado federal Eduardo Bolsonaro, muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco hoje, nessa manhã de quinta-feira. Eu que agradeço, Marco Antônio, satisfação rever a professora Paula Marisa, legal demais, né? Fiquei muito feliz que está de volta ativa aí aos trancos e barrancos, depois de muito boicote, né? Verdade. A gente torce muito por você, pode ter certeza. Obrigada. André Adriles, a voz mais charmosa da comunicação brasileira. Estou aqui direto aqui de Budapeste, na Hungria, né? Vim aqui para o CIPEC. Vocês me escutam bem? Sim. Perfeitamente. Eu ia começar te perguntando isso, Eduardo. Qual é a missão aí na Hungria? Qual foi a recepção? Se você já fez a sua palestra, apresentou o seu painel, e como que você vê esse processo de internacionalização que você tem encabeçado desde lá de trás? Faz anos que você tem encabeçado esse processo de difundir o que está acontecendo no Brasil internacionalmente. Primeiro, eu fico feliz, né, que muitos dos nossos apoiadores cada vez mais entendem o nosso trabalho aqui no exterior. Lamentavelmente, é por conta de uma situação nada agradável de censura, perseguição, prisão, mas começaram a entender que de fora dá para você fazer pressão. E esses contatos, essas portas que se abrem, elas não são feitas da noite para o dia, esse relacionamento. Isso demora um tempo. A pessoa tem que saber quem você é, ela tem que ter tido um contato contigo, né, porque senão ela pode imaginar que é mais um político corrupto da vida, enfim. E eu fico muito feliz que, mais do que isso, outras pessoas também estão fazendo esse trabalho, né? Faço menção aqui ao Gustavo Gayer, que organizou a ida ao Parlamento Europeu, ao Congresso Americano, ao Marcel Van Hatten também, um pouco do Nicolas. Então, cada vez mais a gente está forte. E aqui no CIPEC, olha, a quantidade de pessoas que tomam conhecimento da situação do Brasil através do Elon Musk é simplesmente inacreditável. Tá? Aqui no CIPEC da Hungria, a gente fala muito para a nossa bolha da direita. Mas, assim, espanhóis, italianos, conheci um deputado italiano, começou a mostrar um monte de matéria aqui, ele defendendo meu pai, tá? Americanos nem se falam, tá aqui a senadora colombiana Maria Fernanda Cabal, Santiago Abascal do Vox, enfim, conhecendo outras pessoas. Então, a oportunidade para a gente fazer esse relacionamento, chamá-los para o CIPEC do Brasil, que vai ocorrer agora 6 e 7 de julho em Balneário Camboriú, e, mais uma vez, expor a verdade, agora aqui para o leste europeu também. Eu queria abrir para a professora Paula Marisa fazer uma pergunta para o deputado. Professora. Deputado, obrigada pela presença. Eu estou acompanhando essa movimentação de vocês aí no exterior. Estou muito feliz que finalmente a gente está furando essa bolha, como eu acabei de falar no meu primeiro comentário. E eu queria saber com relação ao que anda acontecendo lá no Congresso americano. Agora a gente viu que o Rumble também vai ter que entregar esses documentos. E houve uma viagem da comitiva brasileira em que a esquerda conseguiu mexer os pauzinhos para que a audiência não acontecesse. Então eu quero saber se essa audiência já tem alguma data para acontecer e quais são os desdobramentos que a gente pode esperar aí desses novos documentos que vão chegar às mãos dos parlamentares norte-americanos.
Excelente pergunta. Tem duas comissões que estão colocando adiante esse tema da censura no Brasil. Uma é a Comissão do Judiciário, equivalente à nossa CCJ, que está aí pela presidência do deputado Jim Jordan. Ele que está para ouvir aí, esperando um pouquinho da confirmação da data, para ouvir o Elon Musk, Paulo Figueiredo, o jornalista Michael Schellenberg, e o sobrenome dele é complicado, né? Como é que é o nome do Rumble? Pavlovsky, que é o dono da Rumble. E isso vai ser super importante, porque vai deixar claro que não é uma implicância de uma rede social, a X, né, do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, mas sim uma situação pertinente a todas as outras redes sociais. E a gente aguarda também o desmembramento disso nos próximos passos, que seria perguntar às demais redes sociais do Brasil, ao Facebook, ao Instagram, ao Google e ao YouTube, se eles seguiram alguma ordem legal do Alexandre de Moraes. Que a gente sabe, né? Quando você manda bloquear uma rede em 2 horas, você está infringindo o marco civil da internet, que fala em no mínimo 48 horas. Quando você coloca uma multa de R$100 mil diária, caso em descumprimento do bloqueio desse perfil, isso basicamente é desproporcional. E o pior de tudo seria a não comunicação dos usuários sobre essa decisão vir do próprio Alexandre de Moraes e sem qualquer tipo de fundamentação, que mais uma vez viola a nossa Constituição e fere também a ampla defesa e contraditória. Porque se a pessoa bloqueada não sabe quem bloqueou e por quais motivos, como é que ela poderá, né, se defender? E, além do mais, trata-se também de uma censura prévia, porque você está impedindo que essa pessoa futuramente vá tuitar ou postar sabe-se lá o quê. Então, isso tudo aí vai ser averiguado dentro da Comissão do Judiciário, e há também a nossa audiência para tratar especificamente dos ataques contra a democracia do Brasil, que é capitaneada por ninguém menos o senador mais longevo, desde os anos 80, o Chris Smith, que está dentro da Comissão de Direitos Humanos, eles falam Tom Latos Human Rights Committee. Ele está capitaneando esta audiência pública, e houve um embrólio com o que aquela pessoa que eles chamam aqui, o deputado, né, dos Estados Unidos, o James McGovern, que seria conhecido como o fantoche do George Soros dentro do parlamento americano. Ele acabou impedindo, suspendendo, na verdade, a nossa audiência, sabe-se lá por quê, né? Democraticamente proibindo, silenciando a nossa voz, nos censurando. Mas existe uma perspectiva de que a gente consiga reverter isso e seja feita a nossa audiência. A gente não sabe exatamente quando, mas quanto mais audiência se interessar por esse assunto da censura no Brasil, mais chance a gente tem de conseguir mais cedo essa audiência. E o que torna o Brasil especial nisso tudo, porque os Estados Unidos sofrem com isso, a Austrália, a França, Brasil, outros países, mas o que torna o Brasil especial é o fato dessa censura estar vindo pelas mãos do judiciário. Então o Brasil está elaborando um vírus que está indo para o resto do mundo, porque várias vezes você vê essas pessoas que falam em defesa da democracia e, na verdade, estão censurando as pessoas, indo para o exterior fazer palestras. Então esse vírus do Brasil não pode, né, contaminar, por exemplo, os Estados Unidos, que tem eleição agora em novembro desse ano. Exatamente. E o Eduardo falou uma coisa muito importante. A gente está exportando, a gente costuma importar pauta dos Estados Unidos e da Europa. Nesse caso, o ativismo judicial direto de um tribunal eleitoral e da Suprema Corte é algo completamente inédito. Não sei se o deputado caiu. Não, eu estou tentando consertar aqui o fone de ouvido, porque acho que vocês estão me ouvindo pelo som do celular e não o fone do... Acho que está pelo fone. Tá muito bom, inclusive. Tá ótimo. A gente está ouvindo bem. A gente está com quase 19 mil pessoas aqui nos assistindo em vários canais. Quero jogar para o professor André Marsiglia perguntar para o Eduardo Bolsonaro. Bom dia, deputado. Tudo bom? Prazer falar contigo. Eu tenho uma pergunta dupla. Nessas andanças pelo exterior, o senhor sente que existe, para além do parlamento, para além das instituições, um interesse popular em relação ao que acontece no Brasil, ou um conhecimento das pessoas, enfim, das pessoas que não estão dentro das instituições? E a segunda pergunta é como é que dentro do Congresso brasileiro isso está sendo tratado. A gente tem visto movimentações de parlamentares, até de grupos de parlamentares isoladamente, vamos dizer assim, mas o Congresso enquanto instituição, o senhor sente que está tendo uma reação, ou se não está, por quê? Sim, André. Primeiro, no exterior, antigamente as pessoas não sabiam nada.
Hoje em dia elas têm uma noção de que algo está errado, algo vai estar indo errado no Brasil, mas não sabem exatamente o que. Elas conseguem imaginar porque muito de censura também tem ocorrido em outros países, inclusive de primeiro mundo. Então, cada vez que a gente vai ao exterior, a gente leva os detalhes, a gente faz coletiva de imprensa, a gente fala com outras autoridades, faz discursos como eu vou fazer amanhã de tarde aqui no CIPEC da Hungria. Então, cada vez mais elas vão ficando mais cientes e também mais prevenidas caso amanhã aconteça no país delas. Com relação ao Congresso, ontem um requerimento de minha autoria em coautoria com o Mário Frias foi aprovado. A gente criou uma subcomissão dentro da CREDEM e agora a gente vai oficialmente pedir ao Comitê Judiciário, né, ao deputado Jim Jordan dos Estados Unidos, para que ele nos abra de maneira oficial tudo aquilo que ele tem acesso, para a gente trazer no Brasil e deixar documentado. Esse é o primeiro passo. Depois disso, com esses documentos traduzidos para português, quem quiser se debruçar e estudar de fato, ponto a ponto, o que está ocorrendo lá nos Estados Unidos, com o Twitter Files Brasil, vai ter esse direito. Além disso, a gente corre para tentar colocar em prática a CPI do abuso de autoridade. Tá? A gente sabe que é uma pauta difícil, a gente sabe que isso daí diretamente vai afetar pessoas poderosas do Brasil, pessoas que podem passar a mão no telefone e pressionar parlamentares. E, paralelamente a isso, o deputado Rodolfo Nogueira já iniciou a coleta de assinaturas para a CPI do Twitter Files Brasil. Eu creio que essa CPI ela vai ter mais facilidade de transitar, porque o objeto dela é um pouco mais delimitado e a gente está no momento que realmente o próprio Congresso tem dado uma certa... Eu sei que às vezes é moroso, eu também gostaria que fosse muito mais rápido, mas eu sempre tento olhar do copo mais ou menos cheio. O Congresso está cada vez mais claro. Eu vou te dar um exemplo. A prisão do Daniel Silveira, ela foi aprovada com mais de 360 votos. Era um assunto bem sensível, onde os parlamentares não estavam confortáveis de votar. Seria, em tese, muito mais fácil a gente aprovar a prisão do Chiquinho Brazão, que está envolvido em um assassinato. Então é muito mais confortável para o parlamentar condenar alguém que está envolvido no assassinato do que condenar alguém que está tendo problemas por causa de um vídeo que gravou no seu celular. Concorda comigo? Mas o deputado Chiquinho Brazão quase que não foi aprovada a sua manutenção na prisão provisória. Então, por 260 ou 270 votos, reparem que 20 votos a menos, ele estaria solto, o que não significa impune, porque depois ele ia ter que enfrentar o Conselho de Ética e a Justiça Normal, que se for célere e condená-lo, aí sim o deputado pode ser preso, após uma sentença condenatória ao menos. Mas eu começo a enxergar que existe esperança. Quanto mais você vai expondo, quanto mais você vai caminhando, às vezes a gente não sabe como, não sabe quando, mas a mesa está virando. Você pode ver, para finalizar, eu acredito que o próprio Alexandre de Moraes deve estar discutindo o que fazer. Ele foi para Londres, não vai se encontrar com Elon Musk, muitos disseram que ele ia se encontrar com Elon Musk. Depois teve uma notícia falando que o Alexandre de Moraes estuda junto com o AGU, o Bessias, como é que ele faz para dissolver a Rede X no Brasil. E aí eu falei, olha gente, eu não iria por aí, porque no primeiro momento em que você pune uma empresa americana, ainda mais se o Trump for eleito em novembro, o que deve acontecer, não esperem que o Trump vá ter paciência para com o Brasil. A retaliação vai vir na primeira moeda. E no post que eu fiz, eu falei, imaginem só os Estados Unidos fazendo uma sanção, uma censura qualquer comercial em cima da JBS, que tem fábrica de proteína lá nos Estados Unidos, uma das maiores do mundo. Então, esse jogo aí eu não aconselharia muito ser jogado, até porque é uma irresponsabilidade para com os brasileiros, por causa da arrogância de Alexandre de Moraes, que não entende que ele não pode censurar, ele acabar punindo o Brasil, fazendo uma guerra comercial com ninguém menos do que a maior potência econômica do mundo. Eu estava silenciado. E para a gente terminar só, porque, coitado, o deputado ele deve estar com o braço cansado de segurar o celular na frente dele. Não é fácil. Não tem assessoria aqui, não. Não tem uma assessora ali para segurar o celular para ele. E a minha esposa está com o meu moleque aqui ainda dando uma volta aqui por trás. Eu vou pedir para o Adriles. Ele vai cancelando, o braço que não está aparecendo que vai e troca. Vai lá, Adriles. Deputado, o senhor está na Hungria e eu acho que tem uma similaridade da Hungria com o Brasil, é que
Pela primeira vez, o povo fala por si mesmo, né? Sem necessidade de estrutura partidária, de universidade, de grande mídia. O Orbán foi eleito também, em grande medida, por causa das redes sociais, como o Trump, como o Bolsonaro também. E a gente vê, absolutamente apavorado, que existe uma ditadura do judiciário contra a vontade popular no Brasil e que essa vontade dessa elite espúria é colocada pelo judiciário. O mundo inteiro já sabe hoje que o Brasil é uma ditadura do judiciário por todos os exemplos que abundam do Twitter Files, do Congresso americano, nesses documentos. A minha pergunta para o senhor é bastante objetiva. Tendo sabido o mundo inteiro, já há condições para pedir algo que limite essa ditadura do judiciário, a saber, a possibilidade de um processo de impeachment do Alexandre de Moraes e de uma possível CPI dos abusos judiciários e de uma possível reforma do judiciário. Existe algum tipo de clima dentro do Congresso para isso? Como é que está o clima no Congresso nesse sentido? Gostei da pergunta, Adriles. Começando do final. A reforma do judiciário é um tema que tem que ser tratado. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ventilar. Por mais que seja muito difícil de socorrer com este Congresso, isso tem que ser um tema para ficar forte, para vir na próxima eleição, para quando você for votar no seu senador, no seu deputado, você saber o que ele pensa sobre isso. E com um Congresso mais ciente, a gente de fato levar a cabo essa reforma. Com relação ao impeachment do Alexandre de Moraes, eu sou favorável, tá? Se dependesse de mim, eu faria o impeachment do Alexandre de Moraes, porque ele já passou muito do limite, do tolerável, do legal. Ninguém mais acredita nesse negócio de ficar arrotando a democracia para lá, arrotando instituições para cá, quando na verdade está vendo velhinhas de 71 anos sendo condenadas a 15 anos de cadeia. Isso para dizer o mínimo, né? Para Felipe Martins, do Silvinei Vasquez, do Coronel Câmara, do próprio Cid, pessoas que estão presas preventivamente há meses e que certamente, se fossem assassinos ou traficantes de drogas, estariam livres. Então isso daí é o que faz me motivar, esse deputado federal, se é que a gente ainda tem possibilidade, né, e liberdade para falar. E se a gente não tiver liberdade para falar, que nos caçem e mostrem para o mundo a cara ditatorial do Brasil e arquem com as consequências disso. Né, porque a gente está fazendo barulho internacional, sim, tá? Tem o sério do Brasil, sim, para isso. Acho que não é secreto para ninguém isso daí. E eu acredito que a depender, principalmente dos dobramentos do Twitter Files Brasil, a gente pode ver sim um impeachment, por que não? Né? Porque a gente está naquele momento, quando começou em 2015 ali, as pessoas a falar no impeachment da Dilma, ninguém acreditava também. Todo mundo falava, o pessoal do Centrão vai votar no impeachment da Dilma, ela vai dar cargo, vai dar ministério e vai reverter isso. E deu no que deu. O Lula, gente, ele não tem mais como prometer. O rombo ano passado foi de 240 bilhões. Fevereiro agora, o rombo só no mês de fevereiro foi de 60 bilhões. O Brasil está afundando. Eles mesmos já tiveram que admitir, o Haddad, né, que é o para-choque do Lula, admitir que não vão cumprir a meta. E é engraçado porque algumas pessoas ainda fazem cara de surpresa, né? O PT não vai conseguir cumprir a meta, meu Deus, né? Mas para nós que estamos ali dentro, a gente consegue sentir o cheiro de que a mesa está virando, as coisas estão virando, né? No boca a boca, no corredor da Câmara, as coisas estão acontecendo. O Alexandre de Moraes, se ele tivesse uma situação confortável, ele não teria ido semana passada se unir com senadores e líderes partidários. Ele está querendo sentir o termômetro. Então, quando o custo Alexandre de Moraes estiver muito alto, aí será o momento realmente de pautar, e vocês vão ver. Muita gente que hoje, né, parece estar sedado, estar dormindo, nesse momento vai acordar e vai se tornar o maior defensor da liberdade de todos. Mas não tem problema não. A gente finge que acredita, né, coloca adiante aí o impeachment do Alexandre de Moraes e vê se a gente consegue resgatar a normalidade democrática do nosso país, a harmonia entre os poderes. Olha só, queria agradecer demais o deputado. Só uma coisinha bem rapidinha. Deputado, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas algo que com certeza sensibilizaria os parlamentares dos Estados Unidos é o fato de que existe dinheiro vindo dos impostos dos norte-americanos para financiar a censura no Brasil através do Atlantic Council e do USAID. Então, só queria dizer isso para fechar. Perfeito, Paula Marisa. Vou deixar esse detalhezinho importantíssimo para você aprofundar, mas eu trago aqui que o Comitê de Justiça, inclusive, ele não pede, né? Ele fez um requerimento para o State Department, que vamos lá, uma espécie de um MJ turbinado, para que ele também forneça suas trocas de e-mail com a Suprema Corte e o Tribunal Superior Eleitoral, porque eles têm muito receio de que haja o dedo da inteligência dos Estados Unidos e também a britânica, como disse o jornalista Michael Schellenberg,
nisso tudo feito no Brasil. O Michael Schellenberg ele conseguiu visualizar que o Alexandre de Moraes estava copiando, inclusive, vários papéis, várias ideias que estavam vindo do exterior, de think tanks, entre outras ONGs por aí. Então, vamos ver se isso daí se concretiza, e em se concretizando, isso vai dar mais moral para a gente também, né, para as eleições brasileiras e mais moral para o Trump lá nos Estados Unidos. Porque certamente o pagador de imposto americano, que é uma pessoa que tem muita ciência, né, busca saber para onde é que está indo o dinheiro dele, vai se revoltar quando souber que o dinheiro dele está patrocinando censura e ditadura no Brasil. Obrigado, deputado, só para terminar, excelente esse ponto que a professora Paula trouxe, mas essa audiência do Musk vai ser, parece que dia 7 ou 8 de maio agora nos Estados Unidos. Existe alguma delegação brasileira que vai acompanhar ou é meio que individual, cada deputado se organiza e vai agendar e vai viajar para Washington para fazer esse acompanhamento? Olha, vários deputados vão, vários falaram aqui comigo, né? O Gustavo Gayer, ele está bem organizando isso daí também, colocou a assessoria dele à disposição, tá? Mas em princípio vai uma comitiva de parlamentares para lá. Se nós vamos com as custas pagas pela Câmara, o que eu estou tentando fazer, tá? Que o meu voo seja pago pela Câmara dos Deputados, porque senão também a gente vai à falência, né? Senão a gente procura outra fonte, vamos lá. Mas enfim, a gente está tentando fazer disso uma missão oficial com ônus para a Câmara. Certamente vai ser um dinheiro muito melhor investido do que nas viagens do Lula, que ficou no seu primeiro ano 2 meses fora do Brasil, ao custo de R$1 milhão cada dia dele fora, né? E eu acredito que 7 ou 8 de maio, a gente está só esperando a confirmação, creio que do próprio Elon Musk e do Jim Jordan, que é o presidente do Comitê Judiciário, para a gente realmente comprar as passagens e ir para lá. Então, eu acho que vai ter uma comitiva de peso, não só de parlamentares não, Marco Antônio, mas também de jornalistas, de exilados, sim, de pessoas que apoiam, né, a liberdade. Certamente vai ser um grande dia, esse dia daí. Maravilha. Estaremos lá com vocês também. Obrigado, deputado federal Eduardo Bolsonaro, com a gente. Agradeço. Exclusivamente para o Fio Diário. 21 mil pessoas aqui conosco. Obrigado, deputado. Boa viagem. Bom evento para vocês aí. Aqui atrás é o Parlamento Europeu, né? O Parlamento da Hungria. Eu estou aqui para o CIPEC da Hungria, lembrando que 6 e 7 de julho ocorrerá o CIPEC Brasil, na cidade de Balneário Camboriú. Estou falando com o Jair Bolsonaro, estou só esperando ele confirmar. Ele já falou que sim no WhatsApp, mas com o rapaz tem que confirmar 2, 3 vezes antes de fazer a publicação, né? E quem quiser confirmar a sua presença, entra lá em www.cipecbr.com.br. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, professor André, Adriles, Paula Marisa, Marco Antônio. Obrigado pelo seu tempo, Eduardo. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí. Aproveitando que o deputado federal Mário Frias está conosco hoje, aqui no Show da Manhã, a gente falou, e eu vou pegar aqui um print sobre o anteprojeto do Código Civil que está debaixo do braço do Rodrigo Pacheco lá no Senado. E eu vou jogar para o pessoal que está aqui nos acompanhando, a Duda, o Adriles e o Gustavo, para perguntarem o que eles acham interessante para o Mário Frias a respeito disso. Vamos começar pelo Adriles. Vai lá, Adriles. Marco, deixa eu fazer uma coisa rapidinho, olha só. Esse troço é um troço tão nefasto, tão assustador, tão covarde. Eu fiz pequenas anotaçõezinhas aqui, porque é muita coisa, a gente está debruçado nisso desde quinta-feira. Eu acho que é interessante eu dar uma ideia branda do que é realmente... Não vou nem falar aqui da parte da censura embutida da internet. Eu quero me dar essa oportunidade rapidinho, eu faço uma leitura dinâmica só para vocês terem uma ideia e a gente comenta, pode ser? Fechou, vamos lá. É bem rápido. Os truques e mentiras dos defensores desse novo código, tá? Primeiro, feito a toque de caixa como se fosse algo muito simples, né? É muito suspeito e muito errado também a pressa que a esquerda tem de aprovar esse novo Código Civil, tá? Um grupo de 38 juristas começou a trabalhar em agosto de 2023 e entregou esse anteprojeto agora em abril, tá? Houve algumas pouquíssimas audiências e foram analisadas 280 sugestões
da sociedade, né? Não sei que sociedade, que eu saiba, vocês não foram perguntados por isso. Vamos por um momento acreditar, gente, que essas 280 sugestões são realmente do povo, tá? E não dos grupos organizados de esquerda disfarçados de povo, que é algo que não me surpreende. Mesmo assim, prestem bem atenção, são mais de 1.000 artigos alterados ou inventados. Os outros 620 artigos são da vontade popular, né? Desses 38 juristas, escolhidos a dedos. Outras expressões da esquerda, né? Uma outra expressão é revisão do texto em vigor, para esconder que se trata de um novo Código Civil, gente. Então, assim, revisão do texto em vigor, mas, na verdade, são 620 novos artigos, tá? Alterar 1.000 artigos, gente, não é uma revisão. Por favor. Isso é descarado, um novo Código Civil enfiado goela abaixo da população. Também é mais do que suspeito e mais do que errado o tempo, prestem bem atenção, para fazer todas essas modificações no Código Civil, eles levaram 2 semanas. 2 semanas para os parlamentares e a sociedade discutirem esse anteprojeto. Quer dizer, a Alemanha e a França levaram 10 anos para discutir essas alterações. Nós estamos levando alguns meses, sem o debate aberto para a população. 1.000 artigos analisados e discutidos em 2 semanas. Claro que isso é impossível, minha gente. Estão fazendo desse modo para enfiar a goela abaixo do brasileiro esse Código Civil doentio, tá? E eu vou falar para vocês por que é doentio. Alterações, vamos falar aqui das alterações revolucionárias. Começa aí, Adriles. Vida humana. Eles querem a inclusão do artigo 1511, que disporia a potencialidade da vida humana pré-uterina ou uterina. É a expressão de dignidade humana e da paternidade e da maternidade responsável. Caminho para o aborto. Vamos fazer a tradução lá. Descarado, Adriles. Potencialidade humana foi a expressão que a esquerda encontrou para negar a realidade biológica de que há uma vida humana dentro da barriga da mãe, gente. Pelo amor de Deus, potencialidade da vida humana é óbvio que é para diminuir o valor e transformar o aborto em algo legal, né? Em vez de assassinar o bebê no ventre, porque é disso que se trata, sugeria o entendimento de que está apenas retirando uma coisa de dentro da barriga da mulher. Essa coisa, Marco Antônio, seria chamada de potencialidade de vida humana, tá? Vamos lá. Vida humana 2. O anteprojeto também propõe a alteração do artigo 2º do Código Civil nesses termos. A personalidade civil do ser humano começa do nascimento com vida e termina com a morte encefálica. A lei põe a salvo, desde a concepção, para os fins desse código, os direitos do nascituro. O truque para fins desse código é tirar a interpretação do texto anterior, que expande a proteção do direito do nascituro ao ordenamento jurídico como um todo. Ou seja, em palavras aborto extensivo até o 9º mês de gravidez. Basicamente, mais uma vez traduzindo. Então, mas... Até nascer não é humano. Exatamente, até nascer não é humano. Eu vou mandar para vocês, depois, porque tem muita coisa, Marco. Só que o que acontece é que eles estão fazendo da velha maneira petista de fazer as coisas. Faz rápido, discute pouco, aprova na marra e, acabou. Porque a gente aqui não está falando de uma lei, Gustavo, de um artigo de lei, não, Duda. O que a gente está falando aqui é do Código Civil. Nós estamos falando do embasamento para tudo. Se isso aqui passar, nenhuma luta no Congresso vai ter nenhum resultado, porque está no Código Civil. Isso aqui é um código do demônio, gente. Isso aqui é um código que vai aprovar todas as censuras das redes sociais, está colocando nomes bonitinhos em tudo, porque aí a gente pode falar em defesa
da democracia, é em defesa da ciência. Porra nenhuma, desculpa a linguagem. Isso aqui é uma baixaria, uma covardia. E olha, não quero nem dizer não, tá? Mas o Senado, mais uma vez, fazendo um papel sujo, porque se isso aqui fosse na Câmara dos Deputados, o pau ia pegar, porque a gente ia soltar os cachorros em cima disso aqui. Agora, no Senado, não. O Senado, eles são mais moderados, eles são mais experientes, ex-governadores. Então, assim, olha, que fique aqui o meu testemunho no Fio Diário de vocês, que é um programa de alto nível, de uma audiência concisa, inteligente, que isso aqui é a maior putaria que o Brasil já viu e a gente não pode assinar embaixo. Ô, Mário e Marco Antônio, o que o Mário está falando é extremamente importante pelo seguinte: a gente fala aqui de censura, de meios de cooptação, de alteração e deturpação e manipulação da Constituição em nome de segregar os direitos humanos, segregar os direitos individuais de expressão, de estabelecer leis que não existem na Constituição. Essa alteração do Código Civil é exatamente a legitimação do abuso e de uma política de esquerda orquestrada para dentro da Constituição, para dentro do Código Civil, Penal e Brasileiro. Ou seja, tudo que eles estão fazendo agora vai ser legitimado. Para sempre. Para sempre. Em regra absoluta, total e restrita. Ou seja, é a legitimação de uma ditadura que a gente chama de ditadura de opinião única, que pegou a Constituição e deturpou e rasgou toda. Agora vai ser legitimada, se isso passar. Adriles está falando de família multiespécie, Adriles. Isso aí. Está falando de pedofilia. Está liberando a criança para ter opinião perante os pais, para não haver um assédio psicológico. Para fazer alteração de sexo com 8 anos. Isso. É uma série de excrescências. E se o pai não deixar, ele perde a guarda. Exatamente. É punição para os pais. Se, por exemplo, meu filho decidir pular da janela e eu gritar, não vai pular da janela. Nesse momento, direito dele. Eu vou estar cometendo um crime previsto no Código Civil. Então, olha, muita gente fala, não é bem assim, o texto não está finalizado. Recebi, gravei um vídeo e recebi um telefonema mal criado de um senador, que eu não vou citar, dizendo que eu estava sendo leviano, que eu estava discutindo, que eu estava divulgando algo mentiroso. Não é mentiroso. Eu posso... Abre aqui pra gente, só tem 25 mil pessoas assistindo a gente. Abre o nome do senador aqui pra gente. Não posso abrir, Marco, porque eu não sou esse tipo de deputado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, de uma forma bonitinha, eles vão destruir os valores da família brasileira, que é o que eu estou dizendo. Casamento multiespécie. Os caras estão querendo dizer que eu posso casar com um cachorro. É esquizofrênico. Com um cavalo. É esquizofrênico. É esquizofrênico. Essa questão das crianças é muito sério. Porque quando o Código Civil vai dizer que a criança tem direitos progressivos, está dizendo que a criança com 8 anos pode ir contra uma ordem do pai. E aí eu não estou sendo... Pode mudar de sexo com 8 anos. Ela vai dizer na minha cara que, olha, eu vou mudar de sexo porque o Código Civil permite, e se o senhor não permitir, o senhor vai ser preso ou vai perder os direitos. Você não pode votar, mas você pode mudar de sexo. É uma coisa meio... Cara, olha, vou dizer uma coisa para vocês, gente. De tudo que a gente está passando, Marco, de tudo que a gente está vivendo, e eu sei que a briga é dura, acompanhamos, nós estivemos juntos em Washington, né? Você foi agora ao Parlamento Europeu, tudo isso é muito válido. Mas, cara, estão mexendo com os meus filhos, estão mexendo com a coisa que eu mais prezo na minha vida, que é a minha família. E, cara, chega. Olha só, se você quiser transar com o cavalo, o problema é seu. Não tenho nada contra isso. Se você quiser abortar, o problema é seu. Você vai enfrentar as responsabilidades civis que você tem. Agora, enfiar isso goela abaixo, sem uma discussão com a sociedade, porque você viu ali 280 pessoas participarem. 38 são advogados. Que advogados são esses? Eu não conheço nenhum. E o resto deve ser tudo estudante da USP. Então, esse é que é o problema. Então, eu gostaria que vocês, estou fazendo um pedido, gostaria que vocês aqui do Fio, gostaria que vocês individualmente, eu mando para vocês o estudo que nós fizemos, que a gente debatesse isso essa semana, porque a sanha desses caras é votar esta porcaria ainda esta semana. E da forma com que está escrito, não há o que aprovar.
o senador que aprovar uma barbaridade dessa tem que ser muito cobrado pelos seus eleitores, porque não houve nem sequer tempo de se debater, de se discutir, de se analisar profundamente cada mudança absurda e canalha desse código do inferno que eles estão chamando de novo Código Civil, tá, gente? Desculpa o desabafo, não, mas é isso aqui. Aqui quem está falando é o pai, Mário. Sim, isso que você falou é excelente, Mário, porque várias vezes aqui no programa a gente... eu gosto de dar nome sim, viu, Mário? Eu sei que você tem a questão da articulação política, que é imprescindível, e eu exerço outro papel aqui. Eu exerço um papel de comunicador. Então, eu já briguei várias vezes com a Câmara, né? Porque pessoalmente não me interessa brigar com ninguém. Briguei com a postura de vários senadores. Tereza covarde, Cristina, Marco. Covarde, covarde. Então, mas eu só quero colocar alguns nomes para você que não são da base governista, que deveriam estar do nosso lado. Só que quando eu vejo a sua revolta com relação ao que está acontecendo, e eu escuto o silêncio ensurdecedor de vários senadores que se dizem nossos aliados e que na hora de se posicionar não se posicionam com veemência, com essa revolta e veemência na tribuna, nas redes sociais, usando todos os meios inerentes à comunicação deles, isso me deixa estarrecido, porque para mim isso é sinônimo do centrão cancerígena que povoa, né, que está lá, que embriaga o ambiente brasiliense e que é o grande problema nosso, porque a comunistada usa o centrão e o marasmo do centrão e a percepção do centrão de que esses debates culturais são relevantes para tomar as pautas culturais de vez, tomar a família, tomar a comunicação, tomar o ambiente universitário. E eu acho isso perigosíssimo, porque você está falando tudo isso, mas, Mário, a gente tem um prevaricador na presidência do Senado. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso está aí. Eu tenho que calar minha boca, cara, porque é o que acontece. Enquanto a gente está fazendo uma luta pela democracia, pelos direitos básicos, pela liberdade de expressão, tudo isso aí, cara, inclusive a gente tem que defender os imbecis de falar as maiores bobagens do mundo, porque isso é democracia. Ok. Agora, esse Código Civil é uma vergonha. Os caras estão simplesmente apoiando pedofilia, zoofilia, sexo infantil, uma opção de mutilação de crianças com direito à criança. Quer dizer, a criança vai ter o direito de escolher isso. Isso sem falar. Eles estão discutindo o conceito de vida humana. É muito bizarro. Me deixa viver, bicho, entendeu? Aí tá mexendo aqui na minha filha, na minha família, e não vão, cara, não vão. Porque isso aí ultrapassa todos os limites do razoável e é sim responsabilidade do Senado. O Senado tem que se opor a isso. Se quisesse discutir uma coisa dessa, tem que ter um longo debate sobre isso, com pequenas alterações, e não vir com esse papo de vamos fazer um ajuste aqui, outro ali, com 620 novos artigos, com um grupo de 38 juristas que eu nem sei quem são. Então, assim, peraí, vamos parar tudo, vamos botar a opinião pública em cima, vamos fazer muito barulho e cobrar dos nossos senadores uma atitude responsável. Acho que caiu a conexão. Aí voltou. Deu um pico. Tendo colocar, cara. Um absurdo tudo isso. Boa. Obrigado, Mário. É um tema que eu já debati ele lá atrás, quando isso tinha surgido no programa Sem Rodeios, mas é o que você falou, a gente tem que ficar muito atento, porque são várias trincheiras, né? A gente não tem só uma trincheira. Enquanto tem muita gente focada, e eu ainda acho que tinha que ter mais gente focada na defesa da liberdade de expressão e de imprensa, para mim essa é a grande trincheira, porque tudo se coloca... Também está no novo código, tá, Marco? Eu sei. Também está no novo código. Na forma de direito digital. Eles colocaram... Exatamente. Eles fizeram um ziriguidum, né, para reformar o Marco Civil da internet por meio do novo Código Civil desse anteprojeto e colocaram dentro de um título chamado Direito Digital. Por isso, é um ataque sistêmico que a gente está sofrendo. Por isso que é importante a turma que não se posiciona começar a se posicionar sobre isso. Acorda, senão vai ser tarde demais, cara. Acordem. Acordem. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo,
além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí. Eu vou começar pela bomba que explodiu ontem, que, na minha concepção, é muito mais importante por vários motivos e a gente vai falar a respeito deles. Vocês viram, e a gente vai começar pelo primeiro link. É uma história que a gente vai contar para vocês rapidamente. Vamos colocar o primeiro link que trata de mentiras no Palácio da Alvorada. A futura residência de Janja e de Lula. A residência oficial da Presidência da República a convite de Janja Lula da Silva. Você vê imagens do giro que a gente fez pelo Palácio da Alvorada. Ela apontou diversos espaços. A gente foi até, ela nos conduziu até a área privativa, onde de fato eles vão morar, porque há um piso que é um piso público, que será, segundo ela, reaberto à visitação em algum momento. Ela mostrou a parte que fica reservada, que é o segundo andar, que é reservada à família presidencial, e apontou diversos danos em tapetes, infiltração, obras de arte que não estão lá, e eles não conseguiram ainda rastrear parte dessas obras que não estão lá e que estão em outros lugares, mas o roteiro ou o inventário de onde esse acervo está ainda não foi encontrado pelo novo governo. Há janelas quebradas. O estado geral do edifício, que é o edifício mais icônico de Brasília, segundo o que nós vimos nesse giro que fizemos com Janja, não é bom. O estado geral exige bastante reparação. Vamos trocar Isso agora. deve... Atenção, vamos trocar. Ou seja, Michele e Jair Messias Bolsonaro são pior que, sei lá, um funkeiro, né, carioca. MST, pior que o MST. Eu acho que eram as raves que eles faziam lá, tudo quebrado, tudo meio... né, e móvel sumindo. Até aí. Agora vamos para o segundo link. Vamos lá, o Lula. Público, eu não sei por que tem que levar a cama embora. Troca o colchão e troca a roupa de cama e dorme à vontade. Gastou quase R$200 mil na compra de 6 móveis para o Palácio da Alvorada. O processo foi feito sem licitação. Entre os itens estão 2 sofás que juntos custaram um pouco mais de R$97 mil e uma cama revestida de couro no valor de R$42 mil. Olha só. Então, acharam. Tem mais uma notícia falando que acharam os desaparecidos. Vamos colocar os desaparecidos que foram encontrados aqui na CNN. O que encontrou no próprio Palácio da Alvorada os 261 itens que o presidente Lula havia acusado o governo Bolsonaro pelo sumiço. Em nota, a comunicação da Presidência da República disse que no início da Conferência dos Objetos, que ocorreu em novembro de 2022, os móveis não foram encontrados. No início de 2023, uma nova conferência constatou a falta de 83 itens. Em setembro do ano passado, porém, todos os bens foram encontrados em dependências diversas da própria residência oficial. A Secretaria de Comunicação disse que, abre aspas, houve um descaso com onde estavam esses imóveis, sendo necessário um esforço para localizá-los todos novamente. Fato é que eles estavam lá e haviam dito que haviam sumido com os objetos, né, gente? O ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu à informação da localização dos bens. No antigo Twitter, disse que Lula incorreu em falsa comunicação de furto. É importante a gente sempre ressaltar quem deu furo. Foi o jornal Folha de São Paulo. Então, parabéns aos repórteres que acabaram descobrindo que, na verdade, esses móveis não sumiram. Eu conversei com alguns integrantes da oposição, já pensam na possibilidade de uma convocação da primeira-dama, Rosângela Silva Janja, para que ela dê esclarecimentos de por que acusou o desaparecimento. Eu vou aproveitar, professor, e falar que, na verdade, a professora Paula, como ela não está assistindo a Globo, ela não sabe que é tudo culpa da Michele e do Jair Bolsonaro. Com vocês, a Natuza, falando isso. O casal Bolsonaro está sapateando em cima de um erro do presidente da República, o Lula. Quando eu fui ao Palácio da Alvorada, a Janja tomou um cuidado de dizer estamos procurando. Ela não disse eles levaram tudo. Quem fala isso, eles levaram tudo, foi o Lula. Então o Lula queimou a largada e, de fato, se antecipou a falar algo que ele não sabia, que agora se comprova completamente errado. A resposta via Lei de Acesso à Informação, segundo a assessoria da Janja e do Palácio do Planalto, ficou uma resposta errada ou incompleta. Em que sentido? Falou-se em perímetro do Alvorada. E aí se entendeu que o perímetro do Alvorada estava no Alvorada. Não. Como a Fernanda Rubenais explicou, estava no perímetro da presidência. O perímetro da presidência pode ser o depósito que fica atrás da presidência da República, pode ser o anexo que fica num outro setor de indústrias gráficas, tem vários depósitos diferentes. Quem calcula esse perímetro, né, Natuza? Exato. São 2 quilômetros, 3, 5, 10, 20, eu nunca tinha ouvido falar isso, o perímetro da presidência. Exatamente. Qual foi o ponto da visita que eu fiz ao Palácio Alvorada? O ponto da Janja era mostrar o grau de destruição do prédio, né, da residência oficial professor, e dos móveis. E isso, de fato, eu vi. É maravilhoso. Eu já fui ao Palácio algumas vezes durante a gestão de Sensacional. Natuza maravilhosa. Fica um embromation, professor. É a minha 4 dúvida. Minutos. Isso é 4 minutos de corte. O embromation é o seguinte: qual é o depósito do perímetro? E, blá, blá, blá. E eu vou te falar só para jogar para você, professor. O GC da Globo News. Guerra dos móveis. Governo encontra itens desaparecidos.
suposto sumiço foi motivo de farpas entre casal Lula e casal Bolsonaro, professor. A minha preocupação nesse momento é se alguém consegue calcular o perímetro da mentira do jornalismo da Globo, né? Ou o perímetro da mentira do ex-jornalismo da Globo, porque isso é uma vergonha. Essa senhora é uma figura tão patética, né? Eu lembro que ela levou, eu lembro porque eu fiquei sabendo, evidentemente eu não assisto mais essa porcaria desse canal, mas eu fiquei sabendo que ela levou o ministro da Fazenda, né? O ministro Haddad, aquele da tese sobre o sucesso da economia soviética, um pouco antes da União Soviética falir, ela levou para ele tocar violão, né? E então fez uma apresentação no ar, tocando violão, e ela olhava deslumbrada. Quer dizer, uma coisa horrorosa, né? Não dá. Né? Eu já disse isso aqui, e vou repetir, porque eu ouço de amigos essa expressão, a Globo se prostituiu. Não digam isso. Tá? É profundamente injusto com as prostitutas, porque elas fazem o que fazem por dinheiro, elas não enganam, elas não fingem, tá? Que estão fazendo aquilo por amor. Né? Então, essa porcaria, né, de que é o Grupo Globo hoje, né, finge que está atuando por amor à informação, né, mas está fazendo por dinheiro. Né? As prostitutas são muito mais honestas, né, do que essa gente horrorosa, né, que faz o antijornalismo. Eu acho que os dois pontos importantes nesse caso são esses. Né? O primeiro é a atuação vergonhosa dos veículos de comunicação, em particular da Globo News, em particular dessa senhora, né? Dessa Natuza. Né? Em segundo lugar, você tem aí, efetivamente, a possibilidade, ao menos em tese, de um crime de calúnia. Né? Eu acho que nem é falsa comunicação de crime, como disse o ex-presidente. Eu acho que é crime de calúnia, né? Porque o casal, né, o ex-presidiário e a sua digníssima esposa, o casal imputou ao Jair Bolsonaro e a Michelle a prática de um crime, né? E acusar alguém falsamente de um crime é crime de calúnia. E o outro ponto, os outros dois pontos, até anotei aqui que me chamaram a atenção, eu não sei se eu entendi direito, Marco Antônio, você confere aí para mim, os 261 móveis, né? Não são 2 ou 3, são mais de 260 móveis dados como sumidos, né? Como desaparecidos, eventualmente subtraídos pelo casal Bolsonaro, foram encontrados, né, dentro das dependências do Palácio, né? Nunca saíram das dependências do Palácio, nunca foram subtraídos. Em setembro. É isso mesmo? Foi isso que eu ouvi? Foi isso que você ouviu. Foi exatamente setembro. Isso. Então, quer dizer, esse fato, esse escândalo, porque isso é um escândalo, isso é improbidade administrativa, só vou completar o raciocínio, mas só vem à tona agora, pelo que eu entendi, por um furo de reportagem da Folha de São Paulo. Ainda tem alguém está distraído fazendo jornalismo ainda na Folha de São Paulo. Pelo que você está distraído. Eu esqueci que eu estava na Folha e fiz jornalismo. Né? Mas é isso mesmo? É isso? Foi agora? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Durante 6 meses, esses picaretas esconderam esse fato do público. E isso justificou essa fake news do desaparecimento dos móveis, justificou a compra de 2 sofás pela módica quantia de quase 100 mil, 120 mil reais. Cada sofá foi quase 60 mil reais. E uma cama de 42 mil reais, que eu ouvi você dizer, ou li em algum lugar, que essa cama é revestida de couro. E eu fiquei em dúvida se o C foi erro de digitação. É couro ou é ouro? 42 mil reais, uma cama. Né? Isso, primeiro, não tem justificativa para dispensa de licitação. Em direito administrativo, a gente aprende que licitação é o concurso das coisas. Tá? Quando pessoas querem entrar para o serviço público, elas têm que prestar concurso. A seleção de quem vai entrar
é feita pelo concurso. A licitação é o concurso das coisas. Todo mundo quer vender cama para o Palácio da Alvorada, né? Mas o poder público não pode escolher a cama que ele vai comprar. Ele tem que fazer esse processo de licitação, né? Que está para os bens, para as coisas, como o concurso público está para as pessoas. Então, você vai ver quem, dentro das condições estabelecidas, oferece o melhor preço, e essa pessoa vai ganhar, essa empresa vai ganhar a licitação. Eu não vejo justificativa para dispensa. Você vai dispensar a licitação, e já é um problema isso, quando você quer contratar um artista específico para fazer propaganda, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. Tá? Aí o governo Lula quer a Camila Pitanga, né, que, por coincidência, é enteada da Benedita, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Claro que isso é só uma coincidência. E aí não tem licitação, não tem nada. Eu quero aquela atriz, e ela fez, eu acho que ela virou quase sócia da Caixa Econômica Federal. Não sei se vocês lembram disso nos primeiros governos do Lula. Né? Então, mas a cama, um monte de gente vende cama. Um monte de gente vende sofá, um monte de gente vende tapete. Então, por que essa dispensa de licitação? Por que essa farra com o dinheiro público? A meu ver, esse episódio caracteriza improbidade administrativa. Eu estou esperando aquele procurador lá do Tribunal de Contas fazer alguma coisa, o Ministério Público Federal fazer alguma coisa, tá? Porque, independente de configurar ilícito penal ou não, e eu acho que pode até ter uma calúnia aí nessa história, mas a improbidade administrativa, no mínimo, tem que ser apurada. Foi criada uma fake news, uma mentira, e com base nessa mentira, procurou-se justificar uma compra sem licitação de imóveis que, como é notório, não precisa prova, estão acima do valor normal de mercado. Quer dizer, eu nunca comprei uma cama de 40 mil reais. Eu nunca comprei, estou olhando aqui para o sofazinho da minha sala, não passa nem perto de 60 mil reais. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.